Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Med Podcast. O podcast onde a gente fala sobre dinheiro, carreira médica, vida em geral e tudo sem tabu. Hoje eu estou com um convidado mais que especial, meu professor, meu mestre, o primeiro cara que me introduziu nesse mundo das finanças através dos livros, Gustavo Cerbasi. Pô, dispensa apresentações, é um escritor best-seller, é o primeiro dos educadores financeiros que assim atingiu o mainstream, né? E mesmo antes do digital, mesmo antes das redes sociais, e se provou no tempo, porque hoje continua aí fazendo muito sucesso e fazendo muita coisa boa. Gustavo, Michael, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí. Prazer enorme estar com você. Você falou um pouquinho do meu currículo, mas é importante que o público saiba que estou diante de quem foi um aluno brilhante também. No curso online que eu tive até pouco tempo atrás, curso de Inteligência Financeira, era um curso para pessoas de qualquer formação, qualquer área. Tinha médicos, militares, tinha servidor público, professores, e você era um cara muito ativo na comunidade, e por isso que a gente conseguiu estender esse relacionamento aí. Faço questão de atender sempre ao seu chamado, aos seus convites, pra gente bater esse papo aqui. Ah, muito legal, cara. Primeiramente para contar a história de como eu conheci, né, o Cerbasi. Eu tava lá na residência de clínica médica, lascado, ganhando bolsa do MEC, fazendo meus plantões por fora, né, e putz, às vezes o dinheiro não chegava. Eu lembro que um dia eu tava num shopping, passei na frente da livraria, e eu olho lá, tá um livro assim, Dinheiro, os segredos de quem tem. Eu falei, eu não tenho. Meu primeiro livro. Então, eu falei, eu não tenho, eu preciso aprender, né, o que acontece. E ali foi a primeira vez que eu tive contato com juros compostos, de simulações ali, se eu economizasse X, investisse por mês, uma taxa assim, chegaria a tanto. E aquilo me encantou. Eu falei, nossa, tá aqui a chave pro negócio. Como é que foi a inspiração para você escrever esse livro, Gustavo? O que você, antes de escrever, que foi o primeiro, né? Então, foi. Como é que foi essa história, hein? Michael, esse livro tem um carinho muito grande por ele. Primeiro porque não é que eu decidi escrever um livro. Minha carreira ela tem umas particularidades, você conhece muito bem. Eu não planejei ser educador financeiro, eu era um bom aluno, eu era um bom estudante. Por ser um bom aluno, eu tinha um contato com outros bons alunos na área que eu estudei, administração. E eu tinha uma tradição em alguns grupos de trabalho escolar, sempre que juntava 3 ou 4 amigos ali que a gente se conhecia muito bem, a gente tinha bom desempenho escolar. Então, na faculdade, na Fundação Getúlio Vargas, eu não era o cara dos números, eu era o cara da redação, o cara que juntava com o outro da planilha, com o outro do PowerPoint, da apresentação, né, aquele que falava bem. Faça um trabalho legal que o Gustavo redige, e essa redação saía. Logo que eu terminei a faculdade, um colega de faculdade, que era o cara muito bom das finanças, muito bom dos números, trabalha até hoje com investment banking, ele estava trabalhando numa consultoria, precisava de alguém que melhorasse os laudos da consultoria. Ele vendeu meu peixe. Ele chegou lá para os superiores na consultoria e falou, cara, eu tinha um colega de faculdade que escrevia bem pra caramba. Qual a formação dele? Ele falou, não tem nada de finanças. Mas tudo que eu falava de finanças, ele traduzia bem, a gente fazia uns trabalhos legais. Foi assim que eu comecei. Foi da consultoria que eu esbarrei alguns projetos que tinham aulas que tinha que dar para os clientes também. Foi nesses projetos com aulas que alguns professores faltaram, adoeceram, não tinha como cumprir a agenda. Eu cobri a aula de alguns professores e eu comecei a dar aula de finanças porque eu tinha uma comunicação, eu traduzia bem aquilo que os professores tinham dificuldade de traduzir. O cara, quando é muito bom, PhD, pós-PhD, ele fala bem para os seus pares. Eu acho que isso acontece na medicina também, isso acontece no direito, em qualquer área de conhecimento. A minha habilidade era exemplificar, tornar mais pragmático aquilo que o professor explicava e a sala não entendia. Foi lecionando finanças que eu vi que os livros eram muito densos. Como eu era um cara que comunicava bem, começaram a me convidar para cursos que tinham alunos menos interessados em finanças. Vai dar uma aula de finanças para a turma de marketing, vai dar aula de finanças para a turma de direito, para secretárias. Pô, legal, eu não posso pegar um livro de contabilidade clássica e usar como material didático. Sim. Já que eles não vão aplicar isso na vida. Nem vão prestar atenção, né? Eu montei uma apostila, que era a minha forma de enxergar a contabilidade, minha forma de enxergar as finanças, aplicando aquilo no dia a dia das pessoas. Sei que a apostila ficou bem feita, me deu um trabalho enorme, eu levei uns 3 meses para fazer a apostila que tinha umas 15 páginas, e um dos meus alunos era dono de editora, o Roberto Chiniachi, que era sócio da editora Agente. Ele assistindo um dos meus cursos falou, cara, você tem que escrever um livro. E eu, de bate-pronto assim, não, brasileiro não lê livro, brasileiro não gosta de números, não gosta de finanças, não faz muito sentido. O Roberto Chiniachi insistiu muito durante alguns meses para que eu escrevesse esse livro. Ele me mandou vários livros estrangeiros para eu comentar, criticar. Eu explicava para ele por que os livros estrangeiros não funcionavam no Brasil. Eu falei, olha, você tem uma boa apostila,
você sabe por que o conteúdo, referência de finanças no mundo não serve para o Brasil. Junta as duas coisas e escreve um livro. Então, esse Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, meu primeiro livro, ele é um livro que fala de juros compostos, da matemática financeira, de inflação, só que com a preocupação de fazer com que a pessoa coloque aquilo em prática. Sim. Ele é muito pragmático, ele fala muito de exemplos do dia a dia. Não é um conceito que agora se vira e aplica. E ele realmente abriu a esteira dos demais livros. Muita gente comprou esse livro. Muita gente que comprou criticou o livro. Pô, legal, mas ele é muito racional, não consigo explicar em casa. Então, vou explicar para você num outro livro como é que se conversa em casa sobre o assunto. Nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, meu grande best-seller. Esse foi o que mais vendeu, né? O que mais vendeu. Meus 3 milhões e pouquinho de livros, 1.600.000 é do Casais Inteligentes. É ainda o mais vendido hoje. Para vocês que nunca... Eu já publiquei livro, né? Para vocês que nunca publicaram livro, escreveram e tal... Cara, vender 3 milhões de livros é uma coisa absurda. É um número grande. Não, assim, vocês não fazem a menor ideia do que é. É uma coisa assim, absurda mesmo. Então é um negócio louvável, né? Realmente. Poucos venderam esse número, eu tenho muito orgulho, mas tenho muito carinho pelo Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, que é o livro que me deu mais trabalho para escrever, mais cuidado para que cada coisa fosse traduzida. E os outros livros, não é que eles foram fáceis, mas as perguntas dos leitores me diziam o que faltava no meu conteúdo, e os meus livros foram desdobrando explicações sobre aquilo que os primeiros livros não respondiam. E aí, depois disso, são 16 livros, uma bela história para contar. Fantástico. Não, e eu lembro que quando eu peguei esse livro e fiquei impressionado com aquilo que eu estava vendo e o que você falou, muitos exemplos práticos. E aí eu comecei a olhar e falei, se eu conseguir fazer isso aqui, eu vou ter um dia uma liberdade, vou ter uma grana e tal. E aí foi quando eu me empolguei e comecei a querer estudar. Isso lá na minha residência. Aí depois eu acho que eu li o Investimentos Inteligentes. Investimentos Inteligentes. E aí veio um colega meu, né, que ele foi meu R-, né, na nefrologia. E aí ele veio outro dia aqui no podcast, ele brincou, ele falou, lembra quando a gente fazia e não tinha dinheiro na residência, então você comprava um livro do Gustavo, você falava, eu comprei esse, aí eu comprava o outro. Aí a gente lia e trocava os livros. Fazia uma permuta, isso aí. Não, foi legal, a gente fez isso na época da residência, estamos com dinheiro curto, então eu comprei esse aqui, não comprei igual, eu compro o outro, a gente troca. Você me deu um bom exemplo de inteligência financeira. Quando a gente começa a falar de educação financeira, quem nunca ouviu sobre o assunto tem aquela sensação de que, lá vem um sermão do cara que vai dizer uma coisa que eu já sei, que eu tenho que cortar gastos para guardar para o futuro, tomar cuidado de escolher bons investimentos, multiplicar o dinheiro e ter um patrimônio para viver dele. Isso não é educação financeira, isso é o resultado da boa matemática financeira. Educação financeira tem muito a ver com sacadas que nós vamos ter que ter ao longo da vida, para que o dinheiro curto me permita ter experiências maiores do que a maioria das pessoas tem com esse dinheiro curto. E você deu um bom exemplo. O cara que gosta de leitura vai entrar numa livraria e torrar dinheiro com leitura? Não. Mas ele pode, talvez, fomentar um grupo de leitores, motivar amigos, pessoas, colegas de faculdade, por que não vamos criar um clube de leitura? E cada semana um compra um livro diferente, faz circular esse livro. Isso não só faz com que o seu dinheiro renda mais, como dignifica também o trabalho do escritor. Exato. Você comprou um livro e esse livro não foi mofar na prateleira. Ele está multiplicando conhecimento na sociedade e isso dá muito valor para o trabalho do escritor. Isso é assim, então eu lembro disso que a gente fez lá atrás, né? E até eu lembro que nos investimentos inteligentes foi quando eu aprendi primeiro o que era um VGBL, o que era um PGBL, né? Então, mercado de ações, eu lembro que aí eu lembro que você dava o exemplo da Gerdau lá na época. Então eu sempre fiquei encantado, né? Com aquilo ali, de novo, né? Que sempre querendo aprender mais. E a forma como você passa, eu achei interessante que você falou, né? Que quando vocês estavam lá na faculdade, né? Que cada um tinha sua habilidade, né? E juntar habilidades diferentes é uma coisa que funciona muito, né? E a sua habilidade era de comunicação. Exato. E aí, você usou aquilo de uma forma para poder, né? Passar para frente aquele conhecimento de forma didática, que as pessoas entendiam. E a sua didática, assim, não tem quem não elogie, né? É uma coisa de louco, assim. Eu lembro que uma vez eu recomendei seu curso para um amigo, um grande amigo meu, fez clínica junto comigo. E aí eu lembro que as primeiras aulas ele voltou para mim e falou assim, a didática dele é foda. Então... Mas acho que, primeiro, hoje eu tenho muito orgulho da didática que eu tenho, mas ela foi uma construção também. Lógico. Né? Você mencionou que eu era muito bom em comunicação. Eu vou te corrigir. Eu não era muito bom em comunicação, eu era muito bom em escrita. Entendi. Porque eu era, na minha adolescência, um cara muito tímido, um cara que não se envolvia em grupos de conversa. No intervalo de escola, eu tinha sempre aqueles 2, 3 amigos com quem eu tinha mais intimidade. Mas eu sempre li muito. E o mérito talvez seja até mais da minha mãe do que meu. Ela sempre provocou muita leitura em casa. Comprávamos muitos livros? Não tinha condições de comprar. Mas a gente frequentava muito a biblioteca. Legal. Tem uma época da minha vida que
ficou bem claro. Não foi um período muito extenso, talvez 1 ano, não chegou a 1 ano, mas minha mãe passou a assumir uma atividade à tarde que complementava a renda da família. Tinha a ver com artesanato, ela vendia coisa, enfim, mas ela não conseguia cuidar dos filhos. O que ela fazia? Ela nos pegava na escola, na hora do almoço, levava para casa, almoçava, nos deixava numa biblioteca infanto-juvenil e ia fazer o trabalho dela por 4 horas. Chegou um momento, Michael, que nós zeramos a biblioteca, não tinha mais o que ler. Ele falou, nossa, porque eu e minha irmã também estava por ali. Mas chegou uma hora que a gente leu tudo que tinha na biblioteca. Eu pedi para minha mãe me deixar em outra biblioteca, já não era mais infanto-juvenil, era uma biblioteca de uso geral, mas de tanto que eu li, de tanto que eu consumi naquele menos de 1 ano. E eu peguei esse hábito. Então, quem lê muito escreve bem. E eu acho que trabalhar em grupo não é simplesmente você trabalhar pelo todo, é você saber tirar o melhor das habilidades de cada um. E a gente conseguiu isso na faculdade, eu trouxe isso para a carreira. Chegou um momento na minha carreira que as pessoas valorizavam tanto essa habilidade que eu tive que desenvolver outras. Subir no palco, falar em público. Eu senti um suadouro. Eu lembro claramente o que foi minha primeira aula. Eu não planejei para dar aula. O que um professor faz? É convidado para dar aula, passa alguns dias, algumas horas montando sua aula, sua apostila e vai dar aula. Não, eu não fiz isso. Eu estava na Bahia, em Salvador, aguardando um professor, 7 horas da noite, o professor ia dar aula no dia seguinte às 7 da manhã, e me avisaram que ele não tinha embarcado em São Paulo. E era um projeto muito importante, estava toda a diretoria de um grande banco ali aguardando. Eu falei, cara, o que eu faço? Não tinha contato com os professores, o meu coordenador lá perguntou, você fez a matéria desse professor? Eu falei, eu fiz. Já sabia qual que seria o desdobramento dessa resposta. Eu fiz. Falei, quando você tirou na prova? Eu falei, eu tirei 10. Tá resolvido o problema. Você tem aí as apostilas, você sabe o que é a matéria, você vai dar aula. Michael, acho que eu perdi uns 2 quilos naquelas quase 4 horas de aula de suor. Caraca. Minha calça assim, mas na hora que eu cheguei no hotel e torci, pingava água. De tanto que eu suei. Caramba. Até hoje tem suor. Não é mais pelo nervoso de não saber o que vai passar, mas hoje é mais porque a gente se importa pelo público. A gente toma um cuidado, a gente foca, a gente quer ter uma condução adequada da palestra, oferecer o máximo possível no pouco tempo que oferece pra gente, mas o exercício de falar em público pra mim foi muito duro no começo. Depois dali foi pro rádio, do rádio pra TV, depois começar a viajar pra todo lado, ser reconhecido em público, a gente vai desenvolvendo isso aos pouquinhos. Mas a grande habilidade no começo foi da escrita. E essa construção, é engraçado como ela vai acontecendo mesmo. Vai. Né? Eu lembro que as primeiras vezes que eu peguei na câmera, sei lá, pra gravar, travava. Sim. Travava. E assim, até falo pra quem às vezes quer começar, quer produzir conteúdo e tal, não se preocupe, que é normal, tá? Ninguém nasceu assim, gravando de uma... Cara, ninguém mesmo. Exato. Insiste. E não só insiste, mas vai ver o resultado do seu trabalho. Vai assistir o que você gravou, vai ouvir a sua voz, ouça com um bom microfone. Dizem que eu tenho uma boa dicção, né? Que eu falo bem. Eu não fiz curso algum, Michael. Eu tenho 10 anos de coluna de rádio. O dia que me ofereceram o retorno, né? Que é aquele fone que a gente põe pra escutar a nossa voz. Nossa, mas parece que eu acordei agora. Eu tinha acordado há pouco tempo mesmo. Mas você começa a modular a voz de um jeito diferente. Entendi. Só de estar ouvindo ali, o resultado do seu trabalho. Tem muita gente que escreve livro e lê, relê, e acha que tá pronto. Sabe qual que é a grande técnica que eu adotei desde o meu primeiro livro? Eu tinha vergonha do meu primeiro livro. Porque eu fui convidado por um dono de editora que escrevia autoajuda, um cara especializado em escrever para um grande público. Ele me pediu para escrever uma linguagem que fosse para o grande público. Eu não entendia nada, ele explicou. É mais ou menos a autoajuda. Aquela linguagem que tem capítulos mais curtos, que você deixa sempre a cada capítulo uma sementinha de dúvida para a pessoa pular para o próximo, não querer interromper. Eu tinha um monte de truque na leitura para continuar. Eu tinha uma certa vergonha. O que eu fiz? Terminei de escrever o livro, agora eu vou colocar o chapéu da minha avó e vou ler como se minha avó estivesse pegando o livro do seu neto. O que ela entenderia dali? O que ela criticaria? Depois eu pegar o chapéu do meu orientador de mestrado, um cara técnico. O que ele vai ver aqui? E eu faço esse exercício até hoje. Caramba, eu escrevo um artigo, cara, o que o presidente de um banco vai entender desse artigo? O que uma pessoa que nunca ouviu falar desse assunto vai entender desse artigo? O que o Michael, né, que é um bom aluno, mas é médico, vai entender desse artigo? Quando você adota diferentes personagens, você vai perceber que às vezes a linguagem está inadequada. Ou profunda demais, ou superficial demais. E aí vai nascendo a comunicação que é feita para servir para todos. Pô, muito legal. Achei legal essa técnica. técnica. O primeiro livro que eu publiquei, o que eu fiz, eu peguei assim, alguns amigos, e eu falei, cara, tá aqui, lê para mim e critica. Fala o que você achou aqui. E aí foi muito bom também, ter vários pontos ali e tal, que eu... legal. Acho você que deve ter percebido que quem mais te ajuda não é o
o amigo mais inteligente, aquele cara que você admira. Às vezes é o amigo mais maloqueiro. É aquele que não tem quase nada a ver com o seu dia a dia, que vai dar uns palpites meio estranhos e fala, pô, mas você podia fazer algo diferente aqui. Exato, vai ter um insight diferente. Quando o cara é muito erudito, ele te convida a ter um texto que fala para outros eruditos. E aí você deixa de massificar seu conteúdo. Exato, acho que esse é um grande problema, né? De você querer falar de uma forma... E eu vejo esse problema até no mercado financeiro de alguns influenciadores. Às vezes o cara ele quer falar, mas parece que ele quer falar para outros analistas como ele, né? E não para o público geral. E o médico tem muito disso também, né? Eu falo, quando você fala de redes sociais do médico, você tem que se comunicar com o seu paciente. E esse é um erro que os médicos, no geral, cometem. O cara chega lá e começa a falar um conteúdo técnico como se estivesse num congresso falando para outros médicos. O médico se nutre diariamente de artigos acadêmicos. Sim, exato. Né? Então, é difícil ele ir para o outro lado sem cometer algum pecado de muita erudição, de uma linguagem complexa. Mas tem que exercitar isso. Não, exato. O exercício que eu faço, eu me policio mesmo. Eu tenho uma fila de leitura. Tá? Tenho lá na minha grande bibliotequinha no escritório, tem uma fila dos que eu vou ler nas próximas semanas. Eu tomo cuidado de alternar um livro técnico com um livro de altíssima qualidade literária. Pode ser uma novela, um romance, uma ficção científica, algo jovem, né? Que meus filhos elogiaram muito. Pô, esse eu não tinha lido, mete aqui pra eu ler. Porque isso vai me dando um repertório. Legal. E esse repertório ajuda a enriquecer o meu conteúdo, que não pode ser técnico. Se eu quero falar pra massa, eu tenho que tomar cuidado. Primeiros livros, alguns questionaram, cara, mas qual que é a fonte do que você falou? São muitas as fontes, mas se eu for citar segundo fulano, ciclano, vira um texto acadêmico, vai servir para um público pequeno, não para a grande massa. Perfeito. Não, e até que a gente tinha, voltando no assunto, né, que você falou que é uma construção, né? Hoje de manhã, aliás, ontem à noite o pessoal, eu tava gravando aqui, aí ontem à noite o pessoal me mandou mensagem e falou, poxa, a gente quer gravar uns vídeos aí para a parte institucional da AFIA, quer, né, dar uma cara e tal. Você não topa gravar nesse mês? Não? Eu falei, olha, o que eu tenho amanhã, da 1h às 2, antes de gravar o podcast. Tá, beleza, aí pode ser, pode. Aí eles vieram hoje, né, eu cheguei aqui, eles me deram, o tema que a gente quer é esse aqui. Eu falei, tá bom. Eu sentei lá e gravei de primeira. Pô, como é que você consegue? É que é fazendo isso no dia a dia e tal. Não tem jeito. Traz a perfeição. Exato, você vai ficando cada vez melhor, né? E longe de estar perfeito, mas, pô, você vai sempre atualizando, né? Não, mas acho que até a experiência faz com que, mesmo quando nós não tenhamos total domínio de um determinado assunto, a gente pode explicar sobre o assunto e deixar claro para o público que há frentes a serem aprofundadas, que você está fazendo o quê? Um apanhado, uma recomendação sobre um tema que sugere alguns aprofundamentos. Acho que peca muito quem tem a pretensão, né? Pelo menos em finanças posso falar de pretensão de tentar dominar todo o assunto, porque eu posso estar te explicando alguma coisa sobre investimento agora e nesse momento no rádio está saindo alguma notícia de um novo produto, uma nova regra, um novo imposto que pode invalidar o que eu estou explicando. Então tem que ter uma certa humildade para explicar como funciona. E quando há uma certa dúvida sobre como funciona, qual que é a lógica que poderia explicar aquilo que talvez não esteja adequadamente aprofundado numa norma, numa cartilha? Legal. Pô, eu tava falando, né, dos livros e tal, eu comentei com você. Tem vários livros que eu li seus e que, assim, que eu achei fantásticos. Aquele dos bons conselhos do meu pai. 10 bons conselhos do meu pai. Esse livro é sensacional, recomendo aí pro pessoal para ler. É bastante conselho bom mesmo, viu? Acho que 10 bons conselhos do meu pai é quase uma autobiografia, né? Não chega a ser uma autobiografia, porque falta um pouco mais de base, um pouco mais de extensão. Eu escrevi jovem, se não me engano, foi publicado quando eu tinha 37, 38 anos, né? Jovem demais para fazer uma biografia, estava longe de querer morrer. Mas, enfim, a ideia do 10 bons conselhos do meu pai foi um convite da editora. A editora queria lançar a coleção 10 bons conselhos, acabou não indo em frente com a ideia. Ficou o meu livro e o original, que se não me engano era do João Baldo Ribeiro, que ele escreveu para crianças. Mas os 10 bons conselhos do meu pai, eu tive que fazer um exercício, primeiro, né, resgatar o que meu pai me ensinou na vida. E segundo, perceber que meu pai foi um cara que teve fases da vida dele que ele não estava totalmente presente, mas tomou cuidado de suplantar ou complementar essa ausência. Então, sempre que meu pai estava ausente, havia alguém que meu pai admirava muito, ou tutoriando, ou cuidando, ou por perto. E aí eu falo da história dos meus 4 pais. Meu pai biológico, um tio, né, que na verdade é o marido da irmã do meu pai, meu avô materno, meu técnico de natação. Para mim foi muito sensível escrever esse livro, porque é um resgate de lições que eu aprendi no passado, que para mim naquele momento passado não tinham muito sentido,
Mas quando as pessoas perguntam, cara, de onde vem essa sua habilidade? Como é que você consegue se preocupar com o coletivo? Como é que você consegue ter esse foco? Como é que você consegue se organizar dessa maneira? Mas, puxa, mas isso vem lá de trás. Talvez de recomendações que eram desconfortáveis quando eu recebi, mas que quando eu tive que pesar que caminho escolher, uma lição muito clara que meu pai me deu é, na hora que for escolher, né, tiver a possibilidade de escolher um trabalho, não vai pelo que paga mais. Vai pelo que agrega mais valor à sua carreira, à sua vida. Isso sempre foi muito marcante na minha carreira. Quando você é jovem, você quer o que paga mais. Cara, os números eram esses mesmo, tá? Um banco, recém-formado, um banco me pagando R$800 de bolsa estágio, o outro me oferecendo 4 mil para ter um trabalho que meio que encerrava minha carreira ali. Mas bom, recomendação do meu pai, eu fui no banco que me ensinava mais e pagava pouco. Foi muito bacana escrever porque eu resgatei muito da minha história. Foi muito interessante escrever porque esse livro foi publicado quando meu pai era vivo, ele veio a falecer 2 anos depois. E a última edição dele, que é da editora Sextante, já tem um novo prefácio contando como que foi escrever um livro que homenageava meu pai, né? Meu pai biológico vivo, e depois, com ele morto, como que ficava essa história. Mas hoje eu sou o pai, hoje eu sou o cara que recomenda 3 filhos na minha família, e esse livro para mim foi o mais gostoso de escrever, foi o mais impactante. Chorei muito enquanto escrevia, e tem pessoas que choram enquanto leem também. Não, ele é realmente muito emocionante, né? E o que você falou, né, dessa questão dos conselhos, né, que às vezes você tem um negócio na vida que você tá fazendo direito, você não sabe por quê, e eu tenho vivido muito isso hoje, assim, né, eu e meu pai, a gente tem tido papos muito profundos, assim, né, quando eu vou lá no final de semana visitar meus pais, sabe, então eu e meu pai, a gente senta, abre um vinho ali e a gente vai papos profundos e lembrando das coisas que aconteceram. E eu vejo que muito, assim, das coisas que eu consegui alcançar, que eu de repente consegui, né, fazer direito, então, era muito por conselhos dele, que lá atrás, justamente, eu não entendia. Lá atrás eu falava, pô, que duro que ele tá sendo comigo, né? E que depois eu passei a agradecer. Mas isso é aquele aprendizado de quem já passou por aquilo, de quem já fez, né? De quem já viveu experiências parecidas. Na residência tinha muito isso, né? Eu nunca esqueço. Chegou uma paciente que teve um quadro de uma infecção lá e tal, e aí eu... não, então vamos tratar com antibiótico, isso aqui, tá. E aí eu lembro que o meu chefe, mais velho, seus 70 e pouco, ele olhou pra mim e disse, não vai funcionar, você vai ter que tirar o catéter e tal. Não, mas pô, mas ela tá indo bem, não sei o que. Passou, sei lá, 48 horas, não tá funcionando. Aí eu parei pra pensar, falei, pô, o que eu fui querer falar? Ele já viu, sei lá, centenas de casos assim, ele já sabe que não funciona. Então você tem que aprender com quem fez, né? Exato. E eu acho outra coisa que eu acho legal, assim, né? Isso no Além da Medicina, a gente tem muito esse princípio de você ensinar aquilo que você fez, que você teve experiência, que você botou em prática e funcionou. Que hoje o que eu vejo, assim, tem muita gente ensinando na teoria aquilo que não fez. E isso é complicado. E, lógico, você quando ensinava sobre alcançar a liberdade financeira, foi muito bacana, porque você alcançou a sua liberdade financeira, pelo menos aquela que você imaginava ali, muito cedo, né? Como é que foi essa cedo, história? Na verdade, foi planejado. Quando eu vi que eu estava numa carreira que me remunerava bem, carreira de professor, eu ainda era jovem, estava me preparando para casar, vi que a renda estava crescendo, comecei a fazer contas. Bom, eu sabia quanto que meus professores, os meus colegas de trabalho mais experientes ganhavam, eu sabia o que tinha que ser feito para ganhar o que eles ganhavam, basicamente eles tinham mais títulos que eu, então fazer um mestrado, depois doutorado, depois pós-doutorado, e estava muito claro qual era o caminho a seguir, né? Se eu fizesse tudo direitinho, eu tinha uma certa expectativa de aumento de renda. Fiz um plano, montei lá uma boa planilha mostrando para mim e para minha esposa o que eu deveria fazer em termos de esforço para alcançar essa independência financeira, que era formar um patrimônio cujo rendimento cobrisse nossos gastos mensais. 2 tipos de escolhas eram importantes ali. Cuidar dos gastos mensais, para que não ficassem muito grandes e o patrimônio ficasse inalcançável, e ter uma boa carteira de investimentos. Quando eu comecei a fazer isso, era uma fase muito sensível, né? Porque eu estava ainda solteiro, morando com meus pais, começando a ganhar dinheiro, gastando pouco. Fui contar isso para Adriana, namorava a Adriana ainda na época, e ela achou maravilhoso. Poxa, a gente está aqui com... Isso foi que ano 2000, né? Eu estava com 26 anos. Bom, que bacana saber que estou namorando um milionário, né? Um futuro milionário, que aos 41 anos a gente pode chegar a um padrão de R$1 milhão. Para pensar hoje, vamos imaginar como se fosse $1 milhão, né? É a conta que a gente fazia na época. Então, que bom saber, né? Ela falou, mas já que a gente tá falando tanto de futuro, já que a gente namora há 5 anos, por que a gente não fala também em casamento? Quando é que você vai parar de enrolar, né? Michael, mas isso assim veio como
eu não imaginava esse tipo de argumento dela, esse tipo de resposta. Naquele momento tava tudo tão bacana, a gente saía, passeava de fim de semana, ia pro cinema e tal. Montei um planinho, pô, dei um tiro no pé, né? Falei pra você que eu era um cara que não era bom de comunicação, era bom de escrita, eu não era bom de argumentar. Eu fui usar o meu jeito de argumentar contra a Adriana. Passei uma noite inteira montando uma planilha que pegava elementos de amigos com quem a gente conversava muito. Muitos amigos estavam na mesma idade, casando, alguns tendo filhos. Quanto custa um casamento, aluguel de vestido, flores, igreja, festa, tamanho da família. Vi umas 8 horas montando aquela planilha e no dia seguinte, era um domingo, levei pra Adriana. Olha, seguinte, se a gente poupar 80, né, acho que era o número 75% da nossa renda, 3/4 da renda conjunta, daqui a 2 anos a gente casa desse jeito, né? Vai ter que cortar tudo, vai ter que cortar saídas de fim de semana, janta fora, presentes e tal. Ela olhou a planilha, viu os números e falou, eu topo. Olha. Pô, aquilo de novo, foi um segundo balde de água fria em menos de 24 horas. Falei, cara, eu não esperava essa resposta dela. Entendi. Eu esperava que ela entendesse o tamanho da dificuldade. Que ela ia falar, pô, tem que cortar tudo, né? Tem que economizar tudo, tanto. né? Vai ter que comer em casa, vai ter que comer em casa, marmita para levar pro trabalho. Exato. Eu comecei, como eu não sabia dizer não, começamos a tocar aquilo imaginando que em algum momento ela fosse desistir. Né? Não. Na verdade, o que determinou o nosso, talvez o grande gatilho de enriquecimento naquele momento foi a vontade da Adriana. Porque ela era vendedora, trabalhava com comissão de vendas, ela começou a falar com todos os clientes que eles podiam, talvez, de alguma forma, ajudar no casamento dela, que ela estava juntando dinheiro. Então, se eles pudessem comprar um pouco mais, ela vendia implantes dentários. Né? Então, quem é da área sabe que o dentista, às vezes, faz um pouco mais de estoque, pode se preparar, se antecipar, pegar uma promoção. Eu sei que quando ela falou em casamento, os dentistas, clientes, falaram, não, se é assim, peraí, me dá mais 10% mais mercadoria, 20%. A Adriana dobrou a renda dela em 1 mês e meio, 45 dias. Ela tava empolgada mesmo para seguir o plano. E aquilo, eu vi que quando eu comecei a jogar aquilo na planilha, eu falei, peraí, mas se for assim, não vai ser aos 41 anos que eu chego ao 1 milhão, né? A gente vai casar antes, a gente vai casar melhor, eu consigo até chegar a resultados bem mais interessantes. Eu já começava a dar aula de finanças e comecei a levar esse tipo de exemplo para as minhas aulas de contabilidade. Quando o aluno fala, professor, não quero saber de contabilidade. Ativos, passivos, débito, isso é chato demais. Não, vou te dar um exemplo de contabilidade aplicada na sua vida. Vou abrir a minha planilha. Professor jovem, ganhando pouco, tá? Isso aqui, é o que nós éramos, o que está acontecendo, e os alunos piraram. Imagina. E aí começou um movimento dos alunos fazerem abaixo-assinado, tipo, peraí, eu não quero só aula de contabilidade, eu quero que ele ensine a montar essa planilha, eu quero que ele ensine a fazer esse planejamento. E foi assim que começou a nascer a lógica da educação financeira, meio que sem eu planejar, os alunos pedindo, nasceu a apostila, da apostila veio o livro, alguns alunos começaram a convidar para dar palestra nas empresas que eles trabalhavam, fazia de forma não remunerada. Foi num crescente. Eu sei que, de repente, aquele plano de chegar à independência financeira aos 41 anos estava acontecendo bem antes. Nós casamos bem, conseguimos uma lua de mel bem mais interessante que a gente planejava inicialmente. Da Bahia virou Grécia, de 100 convidados virou 200 e pouco. Enfim, uma bela festa. E a gente continuou trabalhando e se dedicando porque estava claro que o projeto do 1 milhão ia acontecer em algum lugar lá com 37, 38 anos de idade. Só que isso continuou ganhando crescente. Eu sei que eu alcancei o meu primeiro 1 milhão, não aos 41, mas aos 31 anos de idade. Tinha começado com 26, 10 anos antes. Com uma lógica que teve algumas acelerações, que foi o grande estímulo da Adriana por trabalhar mais. Mas não é porque ela tinha uma planilha, não é pelo projeto financeiro, é porque ela sabia que o que ela queria era de grande vontade dela. Ela queria muito concretizar aqueles projetos. E aí eu comecei a incorporar ao trabalho de educação financeira todo esse aspecto comportamental. Falar para poupar, todo mundo entende. Colocar em prática é uma minoria. Falar para a pessoa realizar mais sonhos, uma parte maior entende. Ainda não é todo mundo que coloca em prática. Resgatar da pessoa os planos que ela teve e já abandonou, isso é muito poderoso. Hoje, que eu atuo numa plataforma de planejadores financeiros, a Super Rico, eu formo centenas de planejadores para terem como foco inicial exatamente isso. Quando um cliente procura um planejador, eu não quero simplesmente saber quanto ele gasta. Eu não quero saber quanto ele pode ou quer poupar. A plataforma, a tecnologia me ajuda hoje a saber quais foram as simulações que esse cliente fez na plataforma. Tipo, quais sonhos você quer realizar? Ele dá um nome e faz uma conta. Viagem, 30 mil reais. Quanto poupar? Ele descobre que não consegue.
Independência financeira, eu quero uma renda de 40 mil reais. Ele faz a simulação e vê que não consegue. Então, na próxima simulação, ele tenta uma independência financeira de 30 mil reais. Não, tá longe. Mas vamos simular como seria se aposentar com 20 mil. Tá longe. Chega uma hora que ele tá colocando na planilha dele que ele vai fazer um esforço para se aposentar com 5 mil reais. Só que na hora que ele procura ajuda do planejador, o planejador tem todo o histórico da simulação dele. Ele fala, peraí, legal. Por que você abandonou? Então, estou resgatando a vontade do cara ter uma renda maior, a vontade de ele fazer uma viagem sofisticada, a vontade de gastar um valor maior com reforma, de comprar um carro esportivo, de pagar um intercâmbio para o filho. Quando eu falo da vontade que a pessoa quer concretizar algo que é dela, abraçar um projeto, fazer um sacrifício, mudar hábitos, é algo muito mais natural, intuitivo, do que simplesmente receber a orientação de um ser racional que fala, Michael, poupa 10% da sua renda. Você fala, falou, entendi, mas eu não vou conseguir. É lógico, porque você está tentando manter o seu estilo de vida e eu estou tentando provocar você algum tipo de estímulo para melhorar a sua vida no futuro. Não, cara, você precisa ter muita vontade daquilo que você vai construir na vida e você consegue, né? Você tem conseguido muitas coisas usando essa técnica e ela é muito intuitiva, é muito legal. Não, eu vou te falar um negócio muito bacana. Assim, ó, você falou do casamento, eu sei que foi uma festona de casamento, vocês, pô, lua de mel legal. O mais interessante é o seguinte, que qualquer palavra que me vem em mente aqui, que assim, que é o determinante, planejamento. Assim, claro, você vai ter que planejar, vai ter que colocar em prática, é a prática que vai fazer. Mas ter planejamento é algo muito importante. O que eu vejo hoje em dia? Eu vejo um imediatismo. A pessoa, pô, igual você fala, quero um casamento, não sei o quê. Então vamos se endividar aqui, vamos pegar dinheiro emprestado com parentes para fazer esse casamento. E depois nós vemos como é que nós vamos pagar. Desculpa interromper, mas você vê muito imediatismo, eu diria que é pior. Hoje, o que as pessoas mais consomem de pseudo-educação, a educação barata, provoca esse imediatismo. As pessoas estão prometendo enriquecer rápido, montar um negócio rápido, fazer um curso rápido. Tudo é rápido. E há uma certa ilusão de que esse imediatismo funciona. E não funciona. Não funciona. Não, e inclusive assim, o que eu falo, né? Eu poderia vender muito mais se, por exemplo, vou fazer uma promessa que o cara vai ter dinheiro rápido, vai não sei o que, vai enriquecer. Cara, não, eu demorei para chegar lá. Pô, eu ralei para chegar ali no primeiro milhão, no segundo milhão e depois os outros que vieram. Mas sempre foi muito sacrificado. Eu tive que fazer escolhas na minha vida e entender quais eram as minhas prioridades. E foi exatamente o planejamento que me fez fazer isso. Porque se você deixa sem objetivo nenhum, você deixa assim, deixando a maré levar, você não faz o planejamento, né? Então, acho que assim, essa questão do planejamento. Então, em vez de você, chegar lá e se endividar, não sei o que e tal, aí aquele sonho daquele casamento virar um pesadelo. E eu tenho, assim, alunos que já chegaram, tô endividado, tô devendo casamento, foi aquele negócio dos sonhos, agora nós estamos vivendo um pesadelo por causa disso. Por quê? Faltou planejamento. Às vezes, adia mais um ano, espera mais um pouco, corta uma coisa daqui. Então, acho que esse ponto é muito legal. Essa questão de visibilidade de onde você quer chegar. Eu acho que isso também é muito legal. Quando eu comecei, antes até de fazer seu curso, né, quando eu comecei assim, não, vou me organizar e tudo mais. E aí eu montei uma planilha minha lá e tudo mais, só que eu lembro que eu montei uma planilha de objetivos financeiros, que eu falava assim, não, até tantos, aqui, sei lá, no meio desse ano eu quero ter tanto, no meio do ano que vem, X e tal. E eu fui fazendo até meus 65 anos de idade, projetando assim. E aí projetei também o seguinte, hoje eu tô conseguindo poupar 15% que eu ganho, mas eu quero chegar em 30%. E aí como é que eu vou? Então até aqui eu tenho que estar com 20 já, aqui 25. Então eu fui assim. E o legal de você ter essa clareza é que você consegue metrificar e você consegue se cobrar daquilo. Porque, tá aqui? 2 meses aqui. Falta mais 3 meses, eu tenho que chegar. Então, o que eu vou fazer aqui? Mas aí que tá o elemento poderoso da transformação. Porque toda transformação, ela tem que ter alguns elementos motivadores. No mundo do planejamento, das finanças, tem um livro que é muito interessante, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Você sabe que todo mundo fala disso. Eu nunca li esse livro. Todo mundo fala desse livro. Eu li. Sinceramente, eu gostei mais da versão americana do que... Aliás, desculpa, eu gostei mais da versão traduzida para o português do que a americana. Eu achei a americana cheia de umas bobagens que os editores brasileiros deram uma melhorada. Entendi. Mas assim, tem algo interessante nesse livro que é a faísca inicial. Ele provoca muito... Peraí, você quer prosperar? Você quer conquistar alguma coisa? Comporte-se como alguém que é isso. Então, ele fala muito do vestuário que a pessoa vai ter, o que ela vai dizer pra ela mesma no espelho todo dia de manhã, pregar fotos do carro dos sonhos na parede e tal. Isso funciona no primeiro passo. Exato. Se a pessoa conduz a vida dessa forma, na verdade, vai virar um monte de futilidade, essa perseguição que não vai alcançar. A pessoa, em algum momento, ela vai se frustrar, né? E a frustração é o primeiro passo para
doença da vida moderna, que é a depressão, né? A pessoa não encontra mais um caminho de volta. Eu acho que é muito importante você idealizar, você sonhar, você mentalizar onde você quer chegar. Só que muito mais importante que isso é você metrificar, que é o que você comentou. Então, peraí. Quando a gente fala de planejamento, talvez a pessoa consiga fazer sozinha, outras pessoas vão precisar de um planejador ajudando, mas qual que é a simulação, qual que é a conta a fazer, qual que é o investimento que eu escolho para alcançar isso com consistência? E mais importante que isso, a revisão periódica. Exato. Você fez o nosso curso, você sabe como era importante. Você tem um checklist, todo ano tem que lembrar do quê? Né? Fazer um checklist porque declaração de imposto de renda é um momento do ano que as pessoas param e revisam várias coisas que tem que fazer anualmente. Bota junto lá, papelado do imposto de renda, um checklist do que você tem que atualizar do seu planejamento, a inflação, as metas a alcançar, o valor a poupar, a carteira de investimentos e tal. Ao fazer essa revisão anual, você tem a confirmação de estar no caminho certo. E isso é poderoso. Demais. Porque, vamos supor que no primeiro ano, você deveria estar lá, mas quero chegar num 1 milhão lá na frente, eu cheguei em 30 mil reais. Ou deveria chegar em 30, mas cheguei em 28. Opa, mas você errou por 2 mil, você sabe que tem algo pequeno para corrigir. Né? Agora, se a pessoa não tem essa consciência, ela quer em 10 anos chegar a 1 milhão. Fala, pô, no primeiro ano só consegui 30 mil. Ela não tem noção da exponenciabilidade. Exato. Ela tem uma forte tendência a abandonar um projeto porque ela não tem noção dos ganhos sobre ganhos e como que o segundo 1 milhão vem bem mais rápido que o primeiro. Exato. Se o pessoal lá em casa não sabe dessa lógica, acho que é fácil entender, né? Se você tem 10 mil reais investidos, né? Sua meta é chegar a 1 milhão. Dos 10, se você colocar metade em risco, né? Compra um criptoativo, investe em uma ação que pode crescer, alguma coisa que você está apostando. Se a sua escolha for bem sucedida, essa aposta de risco, vamos supor que ela dobra de valor. Exato. Os seus 5 mil viram 10. Então, os seus 10 mil viram 15. E você tem uma sensação de que, oxa, acelerei para chegar no primeiro 1 milhão. Quando você tem lá 1 milhão e você pega uma parte desse 1 milhão, metade, né? 500 mil e coloca numa aposta de risco, vamos supor que ela sendo bem sucedida, ela dobra de valor, o segundo 1 milhão veio muito mais rápido porque sua massa de trabalho é muito mais volumosa. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais oportunidades de testar o seu dinheiro em algumas frentes oportunas você vai ter. A maioria das pessoas não tem essa noção da exponenciabilidade. Então, é muito importante saber não só onde você quer chegar, mas onde você tem que estar daqui a 1 mês, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5, e ir confirmando. Com o passar do tempo, mais do que resultados, isso te dá paz. Você começa a sentir que tem um caminho certo sendo construído e que não tem muita margem para erro, que os ajustes são sempre sintonia fina, não tem que mudar a sua estratégia, e aquilo vai fazendo com que a vida se torne mais leve. Isso é muito verdade. Assim. Exatamente. Então, o poder está na consciência da construção, não em ter a vontade, a paixão, o esforço para alcançar algo futuro. Mas você tendo a consciência da transformação, você vai dominando o processo e vai se sentindo melhor. É assim com tudo, tá? E planejamento, quando a gente fala, não é só números. Né? Você poderia planejar a sua dieta para perder peso, o seu treino para fazer uma maratona, a sua organização para uma viagem acontecer sem interrupção de e-mails e telefone durante 10, 15 dias. Tudo isso é planejamento. A gente fala para planejar simplesmente que o seu sonho aconteça sem ser afetado pelos vários imprevistos que a vida vai trazer. Isso para o médico, assim, no estudo, né, existe muito essa obrigatoriedade de você ter um planejamento. Hoje você vai se preparar para a residência, por exemplo. Então, hoje a gente já tem, né, por exemplo, no Além da Medicina, tem o Mentoria Residência, em que você tem a noção exatamente onde você está. Porque você está fazendo as questões, você vê quanto você está acertando. Pô, se eu quero acertar 80%, eu estou em 60%, eu sei que eu vou ter que acelerar aqui e ele vai te dar esse caminho. Agora, se eu deixo vou tocando e deixo para o final do ano, lá só provar isso na prova, já era. Senão pode tomar uma surpresa, né? Eu discuti esses dias com meus filhos. Sabe quando o jovem vai fazer uma prova e fala, poxa, eu estava indo bem na prova, mas não deu tempo de acabar bem aquela questão que valia mais ponto? Tinha que ter começado por ela. Se ele tem um tipo de prova que vai mostrando, a prova digital, né, vai mostrando a evolução da nota dele, à medida que ele vai fazendo, ele nunca vai cair nesse problema. Cara, já foi 60% do tempo de prova, eu não tenho nem 10% da nota, deixa eu partir para uma questão mais valiosa. Exato. Então, a consciência do processo muda até a maneira com que você conduz esse processo, a maneira como você trabalha, a maneira como você pesquisa investimento, como você lida com o seu planejamento. Não, eu quando eu fiz lá na minha planilha, até foi um texto que eu postei lá no grupo de alunos, aquela vez que eu falei que eu tinha um objetivo de 1 ano, e aí eu atingi em 5 meses, um pouquinho menos de 6 meses. Mas por quê? Porque eu comecei a ficar fanático no negócio. Virou um jogo comigo mesmo. Olhando, aí eu começou a ir bem. E claro, né? Tem movimentos que você... Eu até fiz um vídeo ontem sobre isso, vai publicar no YouTube,
Porque você tem algumas sortes no meio do caminho, né? Então, pô, eu tive momentos de alta de ação, eu tive momentos de crises em que as ações caíram muito que eu aproveitei para comprar mais. Eu tive, peguei agora de novo, né? Marcação a mercado no Tesouro, então consegui fazer uma boa grana. Então, você pega alguns momentos de sorte. Então, aquilo realmente, né? Teve algumas coisas que foram acontecendo ali, mas que eu olhava e falava, pô, mas aqui eu consigo melhorar ainda tal coisa. E aí, quando eu cheguei, falei, pô, se eu cheguei nesse de 1 ano em 5 meses e pouco, significa que eu vou chegar mais cedo, ou eu posso aumentar um pouco a minha meta. Agora eu vou te entrevistar, cara. Você falou que você se sentiu fanático pelo assunto. É fanatismo mesmo? Você acha que é esse sentimento? Não, acho que é que assim, eu tenho uma característica que eu sempre fui isso já na medicina, na minha vida e tal. Sempre que eu gostei de alguma coisa, que eu, assim, tomei gosto, eu virava obsessivo com aquilo. Então, assim, estudava, virava, tipo, até madrugada estudando e não sei o que e tal. Isso foi na medicina, isso foi na residência, isso foi com tudo que eu resolvi fazer na minha vida. Então, é uma característica minha. Mas eu acho que, assim, falando, é lógico que eu gostei do assunto, mas não pelo assunto em si, não pelo fato, mas era porque o que aquilo ia me proporcionar. E aí, quando você falou, uma coisa muito legal é que é o seguinte, eu falo de liberdade financeira, né, e às vezes o pessoal confunde, acho que assim, não, liberdade financeira é quando você não tá fazendo mais nada, olhando para as paredes, né, e vivendo com a renda. E eu considero que a liberdade financeira, ela vai acontecendo em etapas. E essa primeira etapa de você, me organizei financeiramente, consigo fazer sobrar, montei minha reserva de emergência, e eu tenho clareza de onde eu quero chegar, e aí o que você falou, e aí, dali 6 meses eu vou ver, tô no caminho, tô chegando. Isso já é uma liberdade danada, porque antes você tava assim, será que um dia eu vou conseguir? Será que um dia eu vou poder largar um plantão? Será que... Eu brincava, eu falava antigamente que é o seguinte, eu ia com 88 anos, ia estar de plantão na UTI, a enfermeira ia bater lá pra me chamar, eu ia estar morto. Era a minha perspectiva de vida. E aí, de repente, quando eu planilhei aquilo e falei, não, é possível fazer, a coisa andou. E tanto é que foi muito legal, né? Porque eu fui adiantando depois mais, e aí hoje eu olho para trás e eu falo, cara, é muito engraçado, porque aquele plano que eu tinha de ter com 65 anos, eu já dobrei hoje com 43. Sim. Então, assim, eu já tenho mais que o dobro daquilo que eu tinha planejado com 43 anos. Mas esse sucesso acontece porque ele se tornou algo natural na sua vida. Eu acho que a gente acaba se envolvendo mais com algumas coisas, com algumas atividades, ferramentas, processos, aplicativo que a gente passa a usar e de repente a gente está usando todo dia. Por quê? Não é pela ferramenta em si, mas pelo que aquilo proporciona à nossa vida. Por exemplo, eu pratico exercícios regularmente, mas não com a intensidade que justifica aquilo que médicos dizem. Não, mas você libera as endorfinas e o cortisol, e o caramba. Bom, cara, eu não acredito que seja algo tão hormonal que me faz manter a disciplina, porque eu faço o quê? Ginástica funcional, não chego a suar tanto. Jogo beach tênis uma vez por semana, porque minha esposa joga, então é para acompanhá-la. Mas o bem-estar que eu sinto ao passar por esse processo, no começo era simplesmente, puxa, agenda, tem que ir, compromisso, paguei o professor. Chega uma hora que se torna tão natural na sua vida, você se sente tão melhor, que ele se incorpora à sua vida. É assim com finanças, é assim com receitas, por exemplo. Se você passar por uma nutricionista, ela vai falar que, mas se você cozinhasse o seu alimento, seria muito melhor. Eu não tenho tempo, eu não sei. Não faça um curso apenas para você gastar menos dinheiro ou finalizar um prato, mas faça um curso que te ensine a fazer aquilo que você gosta, de uma pessoa que tenha paixão, prazer em cozinhar. Chega uma hora que você tem orgulho da alquimia, daquela combinação que faz com que as pessoas admirem o seu trabalho e aquilo se torna algo natural na sua vida. Exato. O que antes era 1 hora para preparar um almoço passa a ser feito em 15, 20 minutos com muito prazer, né? E você fica ansioso porque você não vai ter, não é o tempo para preparar a comida, mas o prazer de fazer a comida naquele momento. Com as finanças é igual. Nosso objetivo na plataforma de planejamento financeiro que a gente está desenvolvendo é desenvolver uma ferramenta. Estamos investindo para isso, não depende só da gente, depende do Open Banking, Open Finance, mas a gente visualiza, né, vislumbra para o futuro uma relação que as pessoas vão ter com o dinheiro que vão dispensar aquela ferramenta que você conhece bem, que é a planilha do orçamento doméstico. A planilha requer que a pessoa tenha proatividade para preencher aquilo. Exato. E aquilo leva tempo. Né, quem é disciplinado vai conseguir todos os meses, pelo menos no começo. Quem não é, abandona logo. Agora, se você tem um aplicativo que você, ao fazer um pagamento na padaria, um posto de combustível, ele já te diz o quanto que você gastou naquela conta, já te dá um alerta, né, de poder estar extrapolando o que é o planejado, você vai reagir a esses alertas, mudando o seu comportamento quando o erro é pequeno, e aquilo vai se tornar parte da sua vida. Todas as ferramentas de planejamento financeiro nos próximos anos tendem a convergir para essa utilidade.
Então, o planejamento em si, a organização em si, vai ser algo muito mais cotidiano quando a gente combina isso com a educação financeira que os nossos filhos passaram a ter na escola. Isso é muito poderoso. A sociedade vai se transformar com isso. Porque eu não quero que as pessoas dediquem tempo ou se preocupem com as finanças. Eu quero que as pessoas percebam o valor que esse conhecimento, essas ferramentas têm para a sua vida. Hoje dá um pouco de trabalho, talvez daqui a alguns meses nem esse trabalho elas terão. E a partir do momento que eu faço as pessoas embarcarem no planejamento de maneira natural, intuitiva e não por um esforço, aí essas pessoas vão viver mais, com qualidade, consumindo mais experiências, gastando menos com coisas inadequadas, com aquilo que você compra e depois se arrepende. As finanças vão funcionar melhor a partir desse momento. Eu acho que essa questão de automação, eu acho incrível. Eu acho que nos Estados Unidos isso está um pouco mais avançado. Eu conheci alguns tipos de aplicativo lá, conversando com o pessoal que mora lá e tal, são muito legais. O problema é que no Brasil ainda hoje, o que você tem de automação é muito fornecido pelo banco, e aí, obviamente, tem aquele viés, né? Então, Sim. Assim, investe aqui que a gente vai investir automático. Não vai ser no melhor produto, né? Para você, vai ser mais para eles. Mas eu vi, assim, vários exemplos de você já ter automação na hora de cair o salário, já vai lá para uma conta de investimento. Teve um que eu achei genial, quem me mostrou até foi o Bernardo, ele trabalha na Bertelsmann, que é a controladora da RAF hoje. Ele mora nos Estados Unidos. E aí ele mostrou pra mim, falou, cara, você já viu algo parecido aqui? Porque no Brasil eu nunca vi. Ele me mostrou. Então era um esquema que você fazia qualquer compra no seu cartão. Então comprei um negócio lá de, sei lá, ele falou, $5,10. Esse negócio ele arredonda para 6 e esses 90 centavos vão para uma conta de investimento. Já faz investimento. Exato. E aí você pode definir os dólares. Você pode, por exemplo, $2. Então não é que vai de, assim, só o 90 centavos, vai 1,90. E aí vai. Ele olhou e falou assim... Meio como uma gorjeta, né? Ele te informa o quanto você está poupando e pergunta se você quer aumentar um pouco mais. Isso, e aí você pode deixar isso automático ali, então ele vai arredondando os centavos ali. Aí ele mostrou pra mim e falou, cara, eu uso isso, né, já há muito tempo. Ele falou, olha aqui, tem $13 mil na conta. Nos Estados Unidos tem muita ferramenta interessante, porque lá já há várias décadas, eu chuto que seriam uns 30 anos pelo menos, funciona aquilo que o governo e as instituições brasileiras querem implementar nos próximos anos, que é o Open Banking mais o Open Finance. Open Banking é você ter todos os serviços bancários que você já contratou, pode ter acesso, visualizados não só por você, mas por bancos concorrentes que vão te ofertar uma plataforma, o crédito mais barato, o investimento mais barato. Por isso que se você tentar abrir uma conta num banco americano, nos 5 mil bancos que tem lá, você praticamente vai decidir pelo cartão de crédito mais bonito, pela agência mais próxima, porque as taxas de financiamento são todas muito parecidas. As linhas de crédito são todas muito similares, porque os bancos concorrem entre si. Sim. Isso é o Open Banking. O Open Finance é quando outras instituições conseguem enxergar a sua vida financeira. E você pode autorizar isso para se beneficiar disso. E a partir do momento que você tem um fluxo para investimentos, você consegue direcionar isso para que, por exemplo, uma plataforma de organização financeira, como a Super Rico, da qual eu sou sócio, enxerga seus números bancários, aponta onde você está errando, sugere um caminho melhor, eu consigo induzir ou influenciar o meu cliente, o meu usuário, a usar o banco de uma maneira muito mais eficiente e garantir para o banco que o meu cliente não vai ficar inadimplente nunca. Porque eu consigo avisar meu cliente que ele não vai conseguir pagar a casa própria dele com 6, 7 meses de antecedência. Então a gente reage, a gente reorganiza, remaneja o orçamento antes de estar faltando dinheiro e um pagamento se tornar inviável. Isso dá consistência, isso deve baixar os juros de mercado também nos próximos anos. Legal. Assim, eu acho que é uma iniciativa muito boa e justamente por isso, né? Assim, quando você tem, os outros bancos, de repente, têm essa visibilidade do que você pode até ser interessante para a instituição, os caras vão te oferecer coisas melhores, vão te oferecer produtos melhores, cartões melhores, programas melhores. Então, acho que isso taxas mais interessantes, né? Então, acho que isso é muito positivo também. Importante, os bancos não perdem com isso. Porque hoje a maior parte da fatia do faturamento dos bancos tem a ver com ineficiência, tem a ver com fraude, tem a ver com inadimplência. Quando você tem uma vida financeira sendo percebida pelos bancos, os bancos podem oferecer o mesmo produto, só que sem o custo da perda, ganha o banco porque continua lucrando, ganha o consumidor porque vai poder usar mais serviços financeiros que tem mais dinheiro disponível, você tem uma eficiência maior no mercado, no mundo financeiro como um todo. É muito interessante. Uma coisa que, voltando aqui um pouquinho, você tinha falado, né, que lá com a Adriana vocês fizeram aquele planejamento, a gente foi do planejamento, deu uma volta aqui, aí vocês fizeram o planejamento, casaram muito bem, mas exigiu sacrifícios. E é uma coisa que, assim, eu sempre deixo claro pro pessoal, porque às vezes o cara vem, me vê hoje, mas assim,
hoje é uma coisa. Anos atrás, eu tive que fazer cortes, eu tive que diminuir meu padrão de vida, eu tive que, repensar nas minhas escolhas, né, naquele momento. E escolhas que, basicamente, eu falei, o que é minha prioridade? Então, defini minhas prioridades e eu fazia as escolhas baseadas naquilo. E é o que eu sempre tento deixar claro, não existe dinheiro fácil, não existe liberdade financeira sem sacrifício lá atrás, só que você pode fazer isso de uma forma a continuar vivendo experiências, né? Mas, ao mesmo tempo, você não vai ter todas as coisas ao mesmo tempo. Quem te vê hoje de Audi, elétrico, com a casa lá em São Roque, aquela coisa toda, como é que foi lá no início desses planos com a Adriana lá, cara? O que você lembra de corte, coisas que vocês faziam, assim, só pra galera ter uma ideia, assim, Michael, sacrifício, cara. A gente fez cortes, a gente teve cortes... No dia que a gente deixou de fazer coisas, na verdade, o que aconteceu lá no começo é que começamos pequenos, né? Ganhando pouco, mas morando na casa dos nossos pais. Então, ali com os nossos 19, 20 anos de idade, ela morava com o pai dela, eu morava com meus pais. À medida que nós fomos evoluindo na carreira, o salário foi crescendo. Isso eu discuto no livro 10 Bons Conselhos do meu pai também. A influência familiar fez com que a gente não se preocupasse com querer demonstrar para os outros que a gente estava tendo sucesso. Vou logo comprar um carro. Não precisa, filho. O carro da sua mãe está sendo um pouco usado, né? Se for 1 ou 2 dias por semana, pega o dela, leva ela para algum lugar. Queremos fazer uma viagem. Aí papai e mamãe falam, se a gente for junto, a gente paga metade do hotel. Então, essa influência familiar fez com que, em pouco tempo, a nossa carreira crescesse muito. Por que crescesse muito? Porque em vez de a gente gastar com viagens, passeios, presentes, a gente gastava com certificados, currículo, pós-graduação. Investindo na carreira. Eu fui fazer uma pós-graduação de 3 meses em Nova York, que por esses 3 meses de curso, acho que eu paguei uns 18 meses do meu salário na época. Caramba. Porque eu sabia que era muito importante para minha carreira. Muito dinheiro de uma vez, meu pai deu aquela financiada de pai, eu pago o que falta, você me retorna depois, mas aquilo foi determinante, né, para a carreira acelerar. A gente percebeu num dado momento que a gente estava trabalhando muito, principalmente quando a gente se preparava para o casamento, como a gente tinha a preocupação de poupar muito, a gente não correu atrás de colher os frutos daquilo que a gente ganhava. Assim que a gente casou, como a gente tinha um casamento quitado, agora tinha uma renda disponível, um orçamento livre, poderia fazer o que a gente queria, a gente percebeu o valor que foi nos quase 2 anos anteriores fazer aquilo que você citou, o sacrifício para o casamento. Falou, mas foi bom demais, será que a gente não consegue fazer uma viagem boa todos os anos? Será que a gente não consegue fazer uma celebração com os amigos todos os anos? Nem que seja o aniversário de casamento. A gente logo embutiu a ideia de que o sacrifício era muito interessante quando a celebração era muito recompensadora. E isso eu trouxe para a minha vida e levei para os meus livros, né, para todo o meu trabalho. Sacrifício sempre vai existir. Não existe nenhum atleta de ponta que esteja hoje colhendo os frutos do seu sucesso sem ter feito mais sacrifício do que os outros. Tem a vocação, tem o dom, mas o cara que é bom e não faz o sacrifício não desponta. O cara que é um ótimo músico, que lança um hit, se ele não fizer o sacrifício dos meses longe da família fazendo uma turnê, um road show, ele não vai descolar da mediocridade, aquele hit vai ser o único hit da vida e ele vai desaparecer. Então, esse sacrifício, na verdade, ele não tem que ser entendido como sofrimento. Ele tem que ser bom, tem que ser algo que você goste de fazer, ou que se você está fazendo porque não gosta, porque a recompensa é muito grande, mas ele tem que ter um fim. O erro da família brasileira hoje é aquele sacrifício de acordar todo dia muito cedo, ir para o trabalho, tempo de deslocamento, fazer o que não gosta, mais tempo de deslocamento para casa, não tem tempo de ver filhos, não tem tempo de vida amorosa, nada. É uma vida que vai se arrastando e nada está sendo feito para mudar isso. Então, isso vai resultar em frustração, depressão, em perda de dignidade, se aposentar sem ter escolha. Agora, quando a pessoa percebe que algo está errado, sacrifica talvez 1, 2, 3 finais de semana para fazer um curso. Pode ser online, gratuito, pode ser um curso pago, financiou, tomou empréstimo, mas um empréstimo para aumentar a renda, não um empréstimo para comprar alguma coisa. Em algum momento, os frutos disso começam a aparecer. Em algum momento, essa pessoa começa a celebrar. Em algum momento, vem algum convite do tipo, todo mundo trabalha igual, mas o Gustavo ali tem um diploma que os outros não têm. Preciso de você nessa função. Nessa hora, eu consigo ter mais condições de celebração. Então, não é que eu não goste de luxo, não é que eu não goste de conforto. Pelo contrário, eu me planejo para gastar e gastar bastante. Mas faça o que você tem que fazer, até que você possa fazer o que você quer fazer,
é uma lição muito poderosa. Perfeito. Faça o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você quer fazer. Eu diria que é dosar o tamanho do passo. Todo mundo. Até aquele jovem que ganha meio salário mínimo de bolsa, auxílio, né, do trabalho que ele faz. Se ele tem pressa para comprar o tênis, se ele tem pressa para comprar o telefone, se ele tem pressa para presentear a namorada, talvez ele consiga realizar esse sonho, mas realizar esse sonho pode significar um sacrifício financeiro que vai impedir que ele faça isso com frequência. Se ele, no primeiro salário que ele tem, segura um pouco aquele dinheiro, monta uma estratégia, vai esperar 2, 3 rodadas dessa recompensa para então, na 4ª rodada, começar a ter o benefício, aquele dinheiro das primeiras rodadas começa a se multiplicar. Ele já descobriu como criar a fonte dos rendimentos que ele precisa. Já se torna algo automático na vida dele. Então, o que nos falta? Falta, talvez, dosar o tamanho do passo, ter esse tempinho de segurar um pouquinho os louros da vitória, né? Ganhou dinheiro com trabalho, com uma bonificação, a comissão de vendas, com um show, qualquer coisa que você fez, segura essa primeira rodada. Na 2ª rodada, você começa a aproveitar. Você vai aproveitar com mais qualidade. Isso foi uma coisa que eu até comento, né, nos meus conteúdos e tudo, que eu fiz muito e que me alavancou bastante também nessa questão de chegar, né, num patamar de liberdade financeira legal. Que era o seguinte, às vezes tinha lá uma empresa, né, médica, e de repente o sócio falava, vamos distribuir aqui R$5.000 para cada um, extra. Não estava planejado, não estava no orçamento. Enquanto assim, muitos, tenho 5 para gastar agora, né? Sei lá, vou trocar de telefone, sei lá, qualquer coisa. Eu lembro que sempre que vinha essas rendas extras, para mim era como se não existisse, e era assim, cara, isso aqui é extra, é para investimento. Então era toda vez, uma vez até meu sócio brigou comigo, não é para investir, isso é para gastar. Eu falei, não, pai, já tinha até o investimento qual que eu ia fazer. Então toda vez que eu tinha assim, uma bonificação, uma distribuição de dividendos da empresa, era sempre assim, não, isso aqui eu vou usar para ir alavancando meus planos aqui. É uma forma interessante até de potencializar esse sentimento. É comum, muitas pessoas organizadas pensam dessa forma. Vem um 13º, vou fingir que não existe. Fui demitido, recebi um FGTS, vou fingir que não existe. Pelo contrário. O ideal é que você tenha uma lista de projetos a construir. E quando entra uma bonificação, você fala, isso aqui vai acelerar esse projeto. Exato. Que vai acelerar esse plano. Quando eu falo não existe, não existe para gastar, pra né? Gastar, não exato, pode. Não, eu orientei muitas pessoas que ganharam algum tipo de prêmio, né? Ou loteria, ou alguma herança inesperada, ou tinha uma empresa e vendeu a empresa. O que você faz quando surge um dinheiro que não estava previsto agora na sua vida e é um bom dinheiro, né? Pode ser o valor de um carro de luxo, pode ser o valor de um apartamento de luxo. Primeiro passo é esqueça o valor que você recebeu. Procure um banco, procure um especialista, um planejador financeiro, um consultor de investimentos, faça um estudo de quanto que esse patrimônio renderia mensalmente na sua vida. Já é uma boa referência você imaginar o que você poderia fazer com esse rendimento. Consequência disso, você não vai gastar o seu patrimônio e você vai ter a certeza que aquele patrimônio vai gerar pelo resto da vida, como se fosse o aluguel de um imóvel, uma renda que te permite comprar um carro parcelado, comprar um imóvel parcelado, pagar uma viagem parcelada. Isso também estava por trás dos planos que eu fiz com a Adriana, quando a gente viu que, para chegar na independência financeira, para nós a independência financeira naquele momento era R$1 milhão. Por uma apenas feliz coincidência, né? Aquele R$1 milhão na época pagava, o rendimento do R$1 milhão pagava o que era o nosso custo de vida na época. A partir do momento que a gente chegou nessa independência financeira, eu cheguei com 31 anos, eu tinha uma reflexão interessante de que, peraí, meu custo de vida, na época era de R$3.500, custa exatamente o que rende por mês, depois de descontar a inflação, aquele meu R$1 milhão. Se eu parar de trabalhar agora, para o resto da vida, o meu R$1 milhão rende o que eu preciso para pagar minha vida. Então, por que eu vou trabalhar? E essa pergunta me move até hoje. Por que eu vou trabalhar? Não é pelo dinheiro. Porque todo o dinheiro que eu ganho com o meu trabalho não é para pagar contas. Desde 2005, toda a minha vida é paga com rendimento de ativos, de imóveis, de fundos imobiliários, de ações, de produtos de renda fixa. E cada trabalho que eu faço que me traz um dinheiro serve para aumentar o conjunto de ativos. É como se eu comprasse um imóvel novo. Então, por que eu trabalho? Eu trabalho porque se eu trabalho fazendo o que eu gosto, se eu trabalho movido pela paixão dos meus alunos, pela transformação na vida deles, eu trabalho com muito mais prazer. O mundo das finanças é um mundo chato. É um mundo de números, é um mundo de regras, é um mundo de impostos. Eu não poderia me sentir feliz me movendo apenas
pelas ferramentas, pelos instrumentos. Eu me movo pela transformação das pessoas. Isso é muito mais poderoso que qualquer dinheiro que eu recebo por mês. Porque com o patrimônio que eu acumulei na minha vida, o dinheiro que eu receber no dia a dia já não vai ser tão motivante quanto aquilo que eu recebo sem trabalhar. Então, o que me move hoje? A transformação. Venho falar com o Michael aqui, porque o Michael está me pagando R$500 mil por esse bate-papo aqui, certo? Não, você está me pagando um bom café de qualidade, um copo d'água aqui, um ótimo momento. E eu sei que as pessoas que estão assistindo lá vão, nesse breve momento da nossa conversa, talvez incorporar algo novo para o resto das suas vidas. Isso para mim é muito valioso. Eu poderia estar escrevendo um artigo, vender por um valor, escrevendo um livro. Não, mas aqui a gente transforma mais. Eu tenho mais liberdade de trabalhar dessa maneira, porque eu construí essa liberdade a partir da independência financeira. Isso eu acho muito legal. E assim, quando aconteceu da gente, por exemplo, vender empresa, é um evento importante na vida, vem uma grana legal. Mas assim, eu sempre deixo claro que eu já tinha milhões no plural quando isso aconteceu. Mas assim, ralando como médico, né, trabalhando muito, seguindo os seus conselhos, né, investindo e tudo mais. Então eu já tinha uma certa segurança e eu iria alcançar, né, esse patamar dentro de alguns anos. O que aconteceu foi que deu uma adiantada. E uma coisa muito interessante, outro dia eu escutei um podcast do Morgan House, né, do livro lá Psicologia Financeira. Fantástico. Que ele, não, fantástico. ele é leitura obrigatória. Esse Psicologia Financeira é sensacional. E ele faz um podcast que ele fala assim, ficar rico versus permanecer rico. É sensacional. Poderosíssimo. E assim, vou te falar, quando você recebe uma grana mais alta, mesmo você que é organizado, mesmo que você que tenha consciência, eventualmente você se pega dando uma negligenciada no dinheiro, nos gastos e tal. Você, opa, peraí, deixa eu... E aí você aprende assim, né? Claro, obviamente quando você organiza, você não vai chegar nesse ponto, mas você pega inúmeros casos, né, que aparece na mídia, né? O cara ganhou não sei quantos milhões na loteria e ficou pobre, né? Dá apartamento para um, carro para outro, exato. montou um negócio pro tio. Exatamente. E aí o que você vê? Dinheiro não é infinito nunca, pode ser o que for. Então uma das coisas que o pessoal me questionava, inclusive amigos assim, perguntaram, cara, por que você continua com o seu carro de 2018, que é um excelente carro, eu adoro, tem um motorzão, gosto bastante, a Equinox. E aí ele só, por que você continua com o seu carro? Pô, cara, hoje você pode comprar um Porsche, não sei o quê. Cara, eu parava pra pensar, velho, e assim, a resposta é a seguinte. Primeiro, que eu não tenho necessidade, não é algo que, poxa, eu vou comprar um Porsche, agora eu vou ser feliz. Não, eu não quero. Então, acho que esse é o principal ponto. Não é algo que me motiva hoje e tal. E segundo ponto, é que eu sei o quão sacrificado foi pra eu ter esse dinheiro. Então, hoje, na hora de, torrar com o negócio, eu penso duas vezes, porque eu sei o que chegou lá. Porque quando você imagina do dinheiro do outro, né? Pô, mas agora você tem não sei quantos milhões, por que você não gasta? Você tá falando isso porque não foi você que ralou pra chegar lá. Sim. Então, legal, gastar o dinheiro dos outros é fácil. E você sabe que lá atrás eu mesmo já me peguei nisso, assim. Eu lembro que um colega meu que sempre foi muito organizado, ele era pão duro mesmo, assim. O Tiba, é ortopedista, um amigão meu, morou comigo na faculdade. E eu lembro que um dia ele me falou, cara, cheguei no R$1 milhão. Eu tava longe ainda de R$1 milhão. Daí eu lembro que eu fiquei pensando assim, se tivesse R$1 milhão, acho que eu ia comprar uma BMW M3 que custa 350 mil e ainda fica... Ele tá pensando no valor do patrimônio. Né? Exato, e olha que loucura, né? E aí ele assim, não, mas eu não vou comprar apartamento ainda, não vou não sei o quê, tô ali... E depois, quando eu fui chegando, eu fui perceber, ele tinha toda a razão, cara, não é assim, né? Agora eu cheguei e vou torrar, e isso realmente é bem diferente, você fala, o que eu faria com R$1 milhão? Você pode comprar, sim, um carro fantástico. Um Audi é melhor que BMW, né? Sou embaixador da Audi. Da Audi. Mas o fato é que, com R$1 milhão, você imagina esse número, você pode comprar muitas coisas. Quando você pensa nesse R$1 milhão te dando segurança pelo resto da vida, hoje, na realidade atual da economia brasileira, com R$1 milhão você consegue ganhar algo entre 6 mil, 7 mil reais por mês de forma infinita. O que você tem que pensar? Cara, que estilo de vida que eu poderia montar que custaria 6, 7 mil reais, mas você vai ver que já não é tanta coisa. Bom, tudo bem, você pode somar esse valor ou o valor da renda que você tem com o seu trabalho. Talvez, se você quiser trabalhar para o resto da vida. Então a gente começa a brincar com isso. Quanto que o meu patrimônio rende, quanto que o imóvel que eu tenho, de repente, vendido e investido rende. Muitas pessoas sentem até arrepio nas costas e falam, não, mas vender meu imóvel... Cara, se você investir com muita segurança, existem inúmeros instrumentos com muita segurança, incluído os títulos do Tesouro Nacional, a renda que você consegue construir de maneira perpétua te permite experimentar diferentes imóveis
em diferentes fases da sua vida. Você pode não desejar isso, compre uma casa própria. Você quer ter uma vida mais itinerante, nômade digital, morar perto de filhos que estão morando em lugares diferentes? Cara, você pode alugar casas por temporada, por 6, 7 meses, que vão custar um preço bem mais interessante do que comprar esse imóvel e revender. Alguns mais habilidosos vão pegar um pedaço do seu patrimônio, comprar um imóvel barato e vender mais caro. Mas isso requer Mas é trabalho, né? Eu falo isso que é trabalho. É trabalho. É trabalho. Isso isso requer eu falo pro pessoal não confundir essas coisas. Porque muita gente vem com, não, mas eu vou comprar e não sei o que, vou melhorar e vou ver. Tá bom, aí você tá trabalhando, você arrumou outro emprego pra você. Eu já vi gente que viaja, em vez de alugar carro na locadora, em vez de pagar transporte, não, eu vou fazer um leasing de um carro. Nossa. E eu pego o carro, eu pago um mês, é menos que na locadora, eu devolvo. Cara, mas espera aí, você tem um tempão para você mandar documentos. Se o seu dinheiro, se o seu tempo não vale o que você está vendo diferencial, perfeito, faça o leasing. Mas já vi gente que compra o carro revende, consegue revender até com lucro em algumas situações, mas dá um trabalho enorme fazer isso. E é o que eu falei, pro médico isso faz muito sentido de entender, porque, cara, você se formou em medicina, você fez residência, você é qualificado para aquilo, e você ganha bem, médico consegue ganhar bem. Pô, agora você vai tipo assim, vou parar de fazer consultório agora porque eu vou mexer com negócio de imóveis. Você tá trocando um trabalho pelo outro, então acho que isso é um aprendizado que talvez demore mais tempo. Um resultado, mas não vai te entregar o mesmo resultado que aquele que você teve na sua carreira. Exato, não, acho que isso é muito interessante a pessoa entender. E aí, quando você falou, né, dessa questão de renda passiva e tudo, e é uma coisa legal também, que o pessoal às vezes fala, pô, mas você ganha X aí por mês de dividendos que já pagam suas contas, por que você continua trabalhando? Porque é bom. Exato. Porque é bom, cara. Porque eu me sinto transformando, me sinto feliz, me sinto evoluindo. E o que eu falo assim, pô, se você, no seu pensamento, você fala assim, não, eu quero chegar num X ali que eu receber por mês para largar tudo, tem alguma coisa muito errada que vem antes de questão financeira. Tem alguma coisa errada com a sua carreira, com a sua vida e tal. Então, acho que isso tem que ser feita essa reflexão. E também tem outra questão. De repente, você chega lá naquele... Pô, o valor que eu recebo hoje de dividendos era algo que eu nem só pensava, assim. Então, pensava, sei lá, talvez com 70 anos de idade. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu penso, pô, mas se eu continuar reinvestindo esses dividendos, daqui, sei lá, 5, 10 anos, é mais que eu vou ter. Então, eu vou poder ter um estilo de vida melhor ainda, mais segurança. O fato de você trabalhar, que é uma das formas de sacrifício que eu citei, te permite ter um grau de conforto bem superior que você tem hoje. E o conforto é algo que você pode melhorar de forma limitada. Exato. Né? Não é luxo, não é ostentação. Mas você pode acordar todos os dias com uma vista maravilhosa. Você pode se alimentar de uma maneira que você não tenha nenhum tipo de produto industrializado, ruim. Eu viajei recentemente para a Itália. Fui atrás da tal dieta mediterrânea que tanto falam que é saudável. Michael, eu achei que essa dieta mediterrânea é uma mentira deslavada, cara. Mas assim, não existe. Não, porque come peixe. Pô, aquela dieta mediterrânea que a gente vê nos documentários, aquilo é coisa que rico come na Itália. Exato. O pobre italiano, ele chega até os 100, 105 anos de idade comendo pão todos os dias, manhã, tarde e noite. Macarrão. Mas por quê? É um pão de uma farinha que ele produz no quintal de casa. Ingredientes extremamente frescos. Eles não põem nada, nenhum tipo de aditivo, nenhum conservante. O molho que sobra do almoço eles jogam fora, porque ele mofa em 3, 4 horas. Então, o fato de comerem algo puro, limpo, fruto da simplicidade do tempo deles, faz com que eles tenham uma condição melhor. Se eu tenho uma vida atribulada numa grande cidade, eu posso desejar daqui a algum tempo trabalhar menos, mais para me dedicar à culinária da minha família, mais para me dedicar aos meus cuidados e continuar me atualizando para transformar de maneira não tão frequente a vida de outras pessoas através do meu trabalho. É uma forma de viver, uma forma de pensar que é diferente daquela ruptura que você citou agora há pouco, do parar de trabalhar. Se aposentar é ruim em 2 aspectos, né? Primeiro que você, às vezes, se planeja para algo que você vai perceber lá na frente que você não queria, que era parar de forma abrupta. Se você vai trabalhar por 15, 20 ou 30 anos, você se habitua àquilo. Romper com esse hábito é doloroso. Se você fingir que é bom, psicologicamente vai ser ruim. E tem um outro aspecto que também tem que levar em consideração, que quando você se organiza para essa parada, pode ser que o fato de se organizar para a parada torne você um profissional que a partir de um certo ponto já não se atualiza mais. Não, porque eu vou me aposentar. Você está desperdiçando, na verdade, um valor agregado à sociedade, uma forma de você se orgulhar do seu trabalho, orgulhar a sua família, que seria muito poderosa você pensar assim, não, eu vou trabalhar até os 110 anos de idade, cara. E para trabalhar até os 110, eu vou a cada ano, a cada 2 anos, participar de um congresso ferrado, e vou fazer um curso de especialização, e vou buscar um outro diploma, que isso vai tornando você uma pessoa que vai
atrair a atenção de outras pessoas, vai atrair talvez seguidores que possam dar continuidade ao seu trabalho, mesmo depois de separar. Alguém vai representar a marca, a reputação que você vai criar. Então eu não posso me planejar para o fim do trabalho. Eu tenho que pensar na continuidade e tomar cuidados com a hipótese de eu não poder continuar a trabalhar. Isso o planejamento ajuda bastante. Legal. Você sabe que eu conversando uma vez com o Thiago Reis aqui no podcast, aí ele falou, né, que ele fez lá uns investimentos, ele tinha um clube, e assim, sei que ele, de repente chegou, cara, tô aposentado, né? E ele parou tudo. Ele falou que durou 3 meses. Ele começou a enlouquecer. Ele falou, cara, eu tô o dia inteiro jogando FIFA, não fazia mais nada. Aí ele voltou, tudo aqui hoje trabalha igual um condenado, né? Pô, fizeram a Suno lá e tudo mais, né? Hoje o negócio é enorme. Mas o Thiago falou, cara, não aguentei 3 meses de aposentadoria, né? Eu não gosto de pensar nessa aposentadoria, porque acho que desde 2004, 2005, quando eu escrevi meu 3º livro, eu adotei uma estratégia que meio que me permite degustar o sentimento de aposentadoria com frequência. Eu todos os anos tiro religiosamente o mês de julho e pelo menos um mês entre janeiro e dezembro, pelo menos. Tem sido quase 2 meses, então eu chego a ter quase 3 meses de parada num ano sem trabalhar. Alguém pode pensar, pô, mas isso é muita preguiça, pô, esse cara tá arrotando na minha cara uma arrogância de não trabalhar. Não, é pelo fato de eu fazer essas pausas que nesses períodos, por exemplo, eu leio coisas 100% totalmente diferentes do meu trabalho. Eu volto com um nível de criatividade que me permite trabalhar uma carga horária extremamente intensa nos 4, 5 meses que eu tenho entre um período de viagem e outro. Por isso que a cada ano eu escrevi pelo menos um livro, por isso que a cada ano eu lançava 2 turmas de um curso que me tomava muita agenda, por isso que todo ano eu tenho algum projeto. E as pessoas falam, como é que você consegue fazer isso? Eu consigo fazer porque eu descanso. Então, quando eu venho com a energia carregada, com a criatividade abastecida, com ideias que nada me interrompia nas férias, eu conseguia anotar, organizar, eu tenho projetos bem ambiciosos para colocar em prática nesse semestre que é mais curto que o semestre dos outros. Eu paro e penso. Poder parar e pensar no que você quer, no que você espera para o seu trabalho, nas mudanças que você gostaria de ter na sua vida, faz com que você perceba que isso é legal ter pro resto da vida. Exato. Eu não quero parar de vez. Eu quero só manter essa tradição das paradas com muito trabalho. Quem sabe, né, se Deus me levar até os 90, 100 anos produtivos aí, quanto mais longe, melhor. Isso que você falou de parar, né, a gente percebeu na empresa, né, eu, Bernardo e o Vitor, né, os 2 sócios, que chegou um momento que a gente estava no corporativo e muita reunião e não sei o que, um monte de coisa pra fazer, e a gente tava deixando de lado esse tempo pra você parar, pensar, ver outras coisas, pra ter criatividade, e a gente viu que tava fazendo muita falta, então a gente aprendeu a bloquear a agenda, cara, que eu vou bloquear a minha agenda, onde eu vou ler, eu vou pensar, eu vou, sei lá. Vocês contrataram algum consultor em algum momento? Consultor de... Pra qualquer coisa. Consultor para organização empresarial. Dentro da empresa, sim. As pessoas falam que o consultor é o cara que faz transformação. O consultor não faz nada, né? Normalmente, um cara que vem de fora da empresa, o que ele provoca é o parar e pensar de forma organizada, que o consultor fala, vamos organizar do jeito que eu sei as suas ideias. Ele arranca do cliente dele a resposta. Exatamente. Que acha que o consultor vem e faz as coisas. Não. Nenhum consultor virá de fora nenhuma empresa e vai mudar o rumo dessa empresa sozinho. O que ele faz é obrigar todo mundo, não, vamos ter uma sequência de reuniões, né? Eu vou parar esse time, vou fazer algumas perguntas para eles pensarem na raiz do problema e eles vão me trazer a resposta. Consultoria é isso. Exato. Até a gente teve uma mentoria há 2 dias aí, com o Paulo Alvarenga, PA, e ele falou que, comentando um exemplo exatamente assim, mas é que eu não sei o que fazer, eu não consigo porque eu não tenho tempo. Aí ele jogou mas se você tivesse o tempo, o que você faria? Aí o cara deu todas as respostas, né? Então é muito isso, né? Você puxar de lá, né? Para e pensa. O orçamento doméstico, o que eu provoquei meus alunos a fazerem? Mas, cara, eu não ensinei muita coisa do orçamento, só ensinei a preencher. Cada aluno, quando preencheu, falou, nossa, professor, eu não sabia que eu comprava tanto a prazo. Exato. Nossa, professor, eu não sabia que as assinaturas, né, de streaming, de áudio, de vídeo, dava tudo isso no ano. Né? O simples fato de você olhar o orçamento, não apenas o mensal, mas somar os efeitos no ano, você fala, nossa, mas é isso mesmo? Eu tô gastando, sei lá, R$1.000 de Spotify, de HBO? Foi você que escolheu lá atrás. A prestação parecia pequenininha, mas quando vai acumulando, de repente você percebe no fim do ano o quanto que você está deixando de fazer, a viagem que não aconteceu, por quê? Um streaming, um excesso de pagamento de estacionamento, o excesso de gasto com jantar fora,
o exército de encomendas, né? Pelos os deliveries da vida, né? Que às vezes o prato não é barato, não é caro, mas a taxa de entrega é mais cara. Então, na prática, quando você organiza a informação, você vai enxergar elementos que, no todo, te provocam parar, pensar e rever suas escolhas. Eu não conheço ninguém que tenha colocado os gastos ali bonitinho, né, separados em uma planilha e que não tenha falado no final, meu Deus, tô gastando muito. Putz, não sabia que eu gastava tanto nisso aqui. É isso, vira um negócio automático, você não percebe. Isso de você anualizar esse gasto é muito importante. Porque às vezes pode parecer para você, não, mas aqui é R$30 e tal. Tá, mas R$30, se você olhar, é 360 no final do ano. Aí você juntar mais... E de repente você olha, já teve aluno assim, falou, cara, só de cortar gasto, eu tô vendo que 7 mil por ano eu tô economizando aqui. E quando a gente bloca as informações, eu sei exatamente quais são os primeiros efeitos de quem faz de forma diligente o orçamento doméstico. Primeira grande transformação do brasileiro médio é diminuir a frequência com que faz compras a prazo. Não que fazer compra a prazo seja algo totalmente ruim, para quem tem boas reservas financeiras, você consegue parcelar suas compras, o dinheiro está rendendo, juros, multiplica, então é uma tranquilo. Boa estratégia. Mas quando a pessoa vê que ela quer tirar algum valor, quer tirar 5% do orçamento, não tem o que cortar, e às vezes 7, 8, 10% do orçamento dela são prestações de coisas que aconteceram há 6, 9, 12 meses atrás, ela fala, pô, mas eu já nem tenho mais aquela roupa que eu comprei, eu já nem lembro mais que eu fiz esse passeio, que eu fui nesse show, e tô pagando ainda. Isso faz com que a pessoa comece a se habituar a comprar menos a prazo. Outra transformação que é importante quando a gente bloca a informação, né? Vamos somar tudo relacionado à casa, tudo relacionado à viagem, tudo relacionado ao carro. A pessoa fala, pô, mas esse carro tá me custando caro. Pô, eu não sabia que eu gastava tanto com viagem. Principalmente quando a pessoa é convidada a fazer transformações na vida. Se um planejador financeiro fala, pô, Michael, você podia ter uma vida melhor, eu vou convidar essa pessoa talvez a fazer mais curso, a fazer mais viagens, a ter mais experiências. Quando você tem coisas novas na vida, você avança na zona do desconhecido, você vai fazer coisas que você nunca fez. Você vai lidar com situações que não eram parte da sua vida. Por mais planejado que você seja, sempre vai ter algum tipo de imprevisto. Vamos fazer uma viagem, vamos para qualquer lugar do mundo. Você vai orçar lá aéreo, hospedagem, alimentação, transporte interno, tira uma verba para souvenir. Você nunca vai conseguir cobrir todas as imprevisibilidades. Nossa, mas de última hora fiquei sabendo daquele restaurante que é imperdível, e teve um show onde eu estava, e estava rolando uma competição, eu queria assistir. Sempre vai ter algum gasto fora do convencional. Sim. Com o passar do tempo, você vai fazer orçamento de viagem e colocar mais uns 20, 30% de verba para o que você não consegue prever com antecedência. O fato de ter um orçamento faz com que a pessoa adote sempre um custo de vida, um custo de projetos menor do que o total que ela pode pagar, para poder lidar com situações inesperadas, para poder absorver o inesperado e não desconstruir o investimento que está sendo feito para o intercâmbio do filho, para a reforma da casa. Então ele começa a ter um orçamento que acomoda o imprevisível. E aí começa a funcionar muito melhor. Uma coisa que eu aprendi com você lá no passado foi aquela questão de você pensar não só no custo daquilo que você está comprando, mas nos custos que ele vai te trazer no longo prazo. O efeito cascata. Exato. Isso, assim, muita gente não percebe. Que nem eu falo assim, o cara fala, mas eu consigo pagar esse carro aqui. Mas ele esquece, tem o seguro, IPVA, tem a manutenção, não sei o que. Então, que as revisões são mais caras. Então, ele acaba de aumentar o orçamento dele. Não, eu paguei o carro já. Sim, mas agora você tem um custo mais alto. E você citou as coisas que são quase que óbvias, né? Que um carro mais caro vai ter seguro mais caro, que você talvez gastar mais no estacionamento. O que as pessoas não consideram, que se ela compra uma picape, ela vai, poxa, mas picape, eu vou viajar, posso levar uma bicicleta. A bicicleta não está nos planos. Ou se a pessoa compra um carro um pouco mais espaçoso, mais esportivo, fala, pô, esse carro é legal para pegar a estrada. Ter o carro estava nos planos. Fazer viagem e pedágios e comer fora, experiências, não estava nos planos. Então tem muitas decisões que elas vão se desdobrar em situações inesperadas. Caso típico, casa de veraneio. Eu consigo pagar uma casa na praia, uma casa no interior. Tá, mas essa casa, qual vai ser a função dela? Você vai trazer a família? Trazer pessoas para sua casa é um custo elevado. Equipar seus filhos para aproveitar a praia. Eu quero bicicleta, eu quero prancha de surf, eu quero tomar sorvete 4 vezes por dia na praia.
traz elementos que vão se desdobrar em gastos que dificilmente quem está tomando a decisão ali do item principal vai considerar naquele momento. E aí o orçamento acaba sofrendo muito mais. Eu lembro de um exemplo que você falou que eu gostei muito, foi assim, não, vou me mudar para um bairro mais chique, mas eu dou conta de pagar o aluguel, mas esquece que o mercado do bairro vai ser mais caro. O posto de combustível, a padaria, a feira na rua é mais cara, a empregada doméstica é mais cara, tudo é mais caro no bairro mais chique, porque é precificado daquela forma, o aluguel é mais caro, todo mundo acaba cobrando mais para cobrir, ter a margem para cobrir seus gastos. É o mercado, né? E assim, as pessoas realmente não percebem, né? Esse tipo de coisa. Então, sempre que eu penso, né, em algum custo, algum gasto, eu sempre penso muito por esse lado, assim, pô, mas o que isso vai me trazer? Eu recentemente comprei um apartamento próprio. Eu sempre falei que o aluguel, ele era muito mais vantajoso financeiramente e continuo achando isso, porque assim, eu comparava o seguinte, quanto eu pagava de aluguel, quanto valia o apartamento onde eu morava. Esse mesmo valor investido em fundos imobiliários, uma carteira ali entre fundos de papel e fundos de tijolo, ele me dava mais que o dobro do aluguel. Sim. Então eu podia pagar meu aluguel e investir. Não que eu usasse o dividendo daquilo para pagar o aluguel, mas era um exemplo. E quando a gente decidiu comprar, a decisão não foi financeira, foi uma decisão de família. Eu e minha esposa, a gente olhou, apareceu uma oportunidade, era um apartamento que estava sendo vendido ali abaixo do preço, um padrão legal e tudo mais. Era o prédio que a gente já morava, então a gente já conhecia a vizinhança, a gente sabia como funcionava, então tinha toda aquela segurança, né? E é o que eu falei para ela, bom, a gente não vai mudar nos próximos 10 anos pelo menos, então tá bom, vamos lá. E o que acontece? Eu vinha juntando uma grana que eu estava deixando separado no investimento de renda fixa, que eu falava, se um dia a gente quiser comprar um imóvel, tá aqui. E eu lembro que eu brincava com ela assim, eu ia colocando mais e falava, nossa casa tá ficando maior, essa casa tá ficando maior. E chegou lá, quando a gente foi comprar, eu deixei ainda 25%. Acho que 25% assim, eu gastei menos, eu comprei e sobrou 25% ainda. Mas por quê? Porque aí eu falei, não, mas nós vamos fazer uma reforma legal nesse apartamento. Então e, cara, a reforma, tô gastando grana, mas vai ficar top. Mas é o planejamento. Pô, então eu vou comprar aqui e aí eu vou ter essa gordura para reforma. E o que eu falo, cara, que é muito engraçado e às vezes eu jogo essa provocação lá nos meus stories, né? Eu falo assim, cara, tá bom, se você tivesse, sei lá, 1 milhão para comprar um imóvel, o que você faria? Compraria um de 750? Compraria um de 1 milhão? Não, eu daria de entrada e financiaria um de 2 milhões. E muita gente fala, daria 1 milhão de entrada e me endividaria pra frente. Eu falo, é uma coisa assim que eu não vejo uma decisão muito inteligente. Não, na verdade você deu um ótimo exemplo do faça o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você quer fazer. A partir de um certo momento as decisões não são mais financeiras. Você não vai fazer uma viagem pagando o hotel que é mais barato. Você vai pagar o hotel que é o mais confortável, que dá a melhor experiência, que tem a melhor gastronomia. Onde você quer ir. A moradia, a partir do momento que você percebe que a compra da moradia não vai inviabilizar seus demais projetos, não tem por que você não fazer essa compra. E dando um passo até um pouco mais ousado, isso vale não apenas para compras, mas para algumas situações que envolvem valores na decisão que você toma. Por exemplo, doação. A gente vê com uma certa frequência o convite, não, mas ajuda quem precisa, tal. Nós temos que ajudar quem precisa. Nós somos privilegiados e temos que doar de alguma forma para atenuar a dificuldade que outros têm. Mas muito cuidado ao doar dinheiro. Sempre que você doa, você cria a condição de alguém aliviar a sua dor com o recurso que você tem, você está fazendo um bem de curto prazo. Só que se você não tomar cuidado com essa doação, você pode, neste momento, atenuar a dor de alguém, não resolver a dor. É a diferença entre caridade e filantropia, né? Caridade é quando você atenua o problema, filantropia é quando você resolve o problema. Você pode estar atenuando a dor de alguém, essa dor continuar no tempo e no futuro a dor ser sua também. Exato. Porque faltou o seu planejamento para que não faltasse dinheiro para você. No futuro essa pessoa depende de você e você já não tem mais nem condições de ajudar. Então temos que doar. Na juventude, enquanto você está a caminho de alcançar os seus objetivos financeiros, doe muito do seu tempo, do seu conhecimento, da sua ferramenta de trabalho, né? É o dentista, o médico que vai doar lá 2, 3 horas da sua semana para atender alguém, ou vai trabalhar muito tempo com aqueles planos de saúde que pagam, né, de forma irrisória. É só uma forma de doação, né? Estou atendendo uma larga escala, em algum momento eu vou mirar para algo que seja financeiramente mais eficiente. É importante pensar dessa forma, meio que na lógica, né, em caso de despressurização, máscara de primeiro em você e depois na criança ao seu lado, para não faltar. A sociedade precisa de pessoas mais responsáveis, pessoas que construam um planejamento que inclua a doação
no momento que essa doação não afeta mais o seu equilíbrio financeiro. Cuidado com o exagero, cuidado com a doação. Não estou desestimulando a doação, mas estou estimulando as pessoas a agregar algo que tem mais valor do que dinheiro. Vamos imaginar que um atendimento dentário tem o preço de R$300. Eu posso doar R$300 e fazer esse tratamento dentário. Só que o dentista está pagando imposto, o dentista tem custos envolvidos. Quando o dentista doa a hora dele, ele está doando algo que para ele, dentista, custou menos que 300, que agregou o valor de 300 para a pessoa. Se todo mundo fizesse isso, se o professor ensinasse usando a sua hora, se o cozinheiro cozinhasse usando a sua hora, seus ingredientes, em vez de dar o dinheiro, nós agregaríamos muito mais valor à sociedade do que simplesmente, vai lá e compra o que você precisa. Mas aí você está colocando esse dinheiro numa cadeia ineficiente, que gera impostos, que gera custos de intermediação, e a sua caridade não vai surtir o efeito que poderia, porque está indo com muito menos força. Muito interessante essa questão. Eu não tinha pensado nessa questão do imposto e da eficiência, né? Eu faço doações, não é de agora, já há muito tempo, obviamente sempre dentro das minhas possibilidades, mas assim, já aconteceu de eu dar dinheiro e da pessoa daqui a pouco começa a pedir de forma recorrente. Vira dependente. Exato. E aí eu falo, tô fazendo mais mal do que bem para essa pessoa. Uma recomendação que as pessoas precisam, né? Você vai recusar dinheiro para quem tá passando fome. Às vezes eu vou comprar um lanche, mas talvez você dedicar um tempo para explicar para essa pessoa como se aproximar do instituto filantrópico que vai resolver. Eu dou o dinheiro também, tá? Mas o dinheiro eu dou só para instituições filantrópicas que vão muito resolver claramente o problema das pessoas. Constroem soluções para acabar com o problema, prestam contas disso. É diferente de você fortalecer a cadeia da dependência, né, que se usa para o voto político, se usa para várias outras coisas. Não, eu quero colocar recurso naquilo que resolve o problema, que gera um emprego, que compra um equipamento para a pessoa fazer renda, que permite a pessoa cozinhar para matar a própria fome. Isso é definitivo. Né? Então, dê valor para a qualidade daquele recurso que você está doando. Pode ser o recurso tempo ou o recurso dinheiro. Você sabe que até assim, muitos alunos vêm me perguntar porque eles só têm essa angústia, né? Pô, me formei em medicina e agora minha família acha que eu sou uma árvore de dinheiro e todo mundo me pede, né? Começa a aparecer aquele primo de terceiro grau para pedir... Se for um médico de família italiana, aí vai passar a vida atendendo a família. Vai aparecer aquele primo que ele nem conhecia, nem sabia que ele tinha, ele tá lá pedindo dinheiro, sei lá, para fazer a carta de motorista, não sei o quê. E aí, recentemente, até uma seguidora, ela me falou assim, olha, eu ajudo os meus pais e tudo mais, só que agora eu tive uma mudança no trabalho, então eu tô recebendo bem menos do que eu estava recebendo antes. E agora eu não tô mais conseguindo investir, nem não tô conseguindo guardar minha reserva de emergência, porque eu tô... Aí eu falei, mas aí você precisa ter uma questão de comunicação com seus pais, porque a máscara de oxigênio tem que vir você primeiro. Então, se você ganhava X, você doava X para eles, ajudava eles, você tá ganhando agora o Y, vai mudar também o quanto você vai dar, e senão não faz sentido, né? Então, daqui a pouco você tá dependendo deles porque você acabou fazendo isso. Você fala muito do ciclo da pobreza, né? E isso também eu acho fantástico. Pô, eu lembro que quando eu tava na Nefro, até uma enfermeira falou, não, mas eu quero comprar um apartamento pra minha filha, não sei o que, não sei o que. E eu lembro que você falava, mas pô, às vezes é um presente de grego, né? Aí o cara vai lá, gasta todos os recursos pra dar um apartamento pro filho, aí depois, bom, filho, agora você tem que me ajudar. Pois é. Porque agora eu gastei tudo no seu apartamento. Ele conta com o filho, já que ele ajudou o filho, mas pô, essa receita não funciona, né? Porque aí o filho que poderia ter uma vida abundante, que orgulhasse a família, ele vai se arrastar na vida porque ele tem que cuidar das condições do pai e da mãe que não conseguiram construir um futuro interessante. Então, o ciclo da pobreza é que, na verdade, quanto mais pobre você está, maior a tendência é que você continue e aumente a pobreza, porque você vai meio que passando de geração para geração a dificuldade que você criou por falta de boas escolhas, por falta de planejamento. Perfeito. Bom, a gente está com o tempo apertado, sei que você tem outros compromissos mas já aí. Passa voando aqui passa voando, passa voando. E, cara, assim, pra gente finalizar aqui, acho que o papo riquíssimo. Eu até queria conversar muito ali sobre essa questão da saída do offline para online e tal. Eu admiro muito o que você construiu depois, né, no marketing digital, mas hoje a gente não vai ter tempo. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade. Vamos marcar outro papo, vamos marcar uma sequência dessa conversa. Acho que vale. Mas hoje, assim, pensando muito naquela filosofia, né, do seu último livro, que é A Riqueza da Vida Simples, né? O que você daria de conselho para um jovem médico hoje que está começando na carreira, está começando a ganhar seu dinheiro? Como é que você acha que ele deveria conduzir essas questões para que ele tenha uma vida mais rica no amplo sentido da palavra, né? Bom, uma carreira em evolução, ela sempre vai nos surpreender com o sentimento de que nós temos algo que é
mais talvez do que esperávamos, mas que a gente vai ver no segundo momento que poderia ser ainda maior. Sempre teremos espaço para crescer, sempre teremos espaço para evoluir. Como evoluir? Dando solidez ao crescimento. Como dar solidez ao crescimento? Aí a gente tem que entender um valor, a diferença que existe entre o valor daquilo que a gente compra ou consome e aquilo que a gente experimenta ou nos desenvolve. Para quem está construindo sua carreira, eu acho muito importante considerar o valor das experiências que você vai ter na sua vida. Experiência vai desde participar num congresso, fazer um curso, uma especialização, algo que complemente, né? Um curso de empreendedorismo, algo que equipe o seu negócio. Também experiências relacionadas a viagens, a cultura, a música, a gastronomia, coisas que desenvolvam aqueles lados, aquela região do cérebro que a sua profissão não consome tanto. Isso nos torna pessoas melhores. Normalmente, quanto melhor a experiência, mais caro ela custa. A Riqueza da Vida Simples, que é meu último livro, convida as pessoas a simplificarem o seu custo de vida. Não que seja bom, não que seja ótimo, mas se você tem uma vida que ela se sustenta, você vem pagando essa vida e de repente a sua renda cresce, por que não sustentar esse custo, esse estilo de vida por mais tempo e passar a gastar mais com experiências, passar a gastar mais com aquilo que te desenvolve, aquilo que te motiva. Uma pessoa volta de férias, uma pessoa volta de um fim de semana que ela foi para um show, para uma experiência muito mais carregada de energia, vontade de trabalhar, do que alguém que passou o fim de semana espalhando contas na mesa e decidindo qual vai conseguir pagar. Ter uma vida mais simples significa ter mais possibilidades de trabalhar de forma mais energizada, de você se desenvolver como pessoa, como ser humano, como ser social e ter uma vantagem poderosíssima em finanças. Eu estou falando uma distribuição entre gastos fixos e gastos variáveis. Se você consegue ter um estilo de vida em que seus gastos fixos, obrigatórios, parcelados são menores e você tem uma fatia maior de gastos variáveis, que é aquela verba que você deixa para a próxima viagem, para o próximo show, para uma troca de carro ou para um presente que você quer comprar, o que acontece é que se surge um imprevisto na vida, bom ou ruim, pode ser um incidente, pode ser um convite para você se mudar para uma outra cidade, para outro estado, para outro país, vai envolver algum custo, alguma adaptação, mas algum imprevisto, ele pode ser acomodado com o cancelamento de alguns gastos variáveis. Eu comprei o ingresso do show, posso até vender se eu preciso desse dinheiro. Eu tinha uma viagem, eu vou postergar essa viagem. Eu ia começar um curso, não vai ser agora, jogo para outro semestre. Mais gastos variáveis, maior capacidade de lidar com os imprevistos. Quando você lida com os imprevistos no seu orçamento, os projetos que você faz em paralelo para o futuro, independência financeira, compra da casa, uma grande viagem, uma grande celebração, eles vão ter uma certeza muito maior de concretização porque eles estão preservados. Você não vai contar com esse dinheiro a qualquer momento. Você pode até dar uma qualidade diferente para essa carteira de investimentos, aqueles investimentos sem liquidez, sem acesso imediato, porque você está lidando com os abacaxis da vida com a sua reserva de emergências e um orçamento flexível. Essa qualidade faz médicos melhores, planejadores melhores, professores melhores, pessoas que vivem de maneira mais previsível, mais tranquila, saúde mental se reflete em qualidade profissional, faz com que os relacionamentos sejam melhores. A vida deixa de ser um fardo, a vida deixa de ser tão pesada como é para aquelas pessoas que acham a vida tão pesada que tudo que elas querem na vida é se aposentar. Desejar se aposentar, na verdade, é uma grande pobreza de espírito, é sinal de que você tem escolhas que estão pesando demais e quer se livrar delas. Torne suas escolhas mais leves, né? Torne sua vida mais equilibrada. Esse equilíbrio começa nas finanças com custo fixo menor e um custo variável um pouco mais generoso, com mais qualidade de vida. Perfeito. É isso. A frase que eu adoro sua é: enriquecer é uma questão de escolha. E é isso. Exatamente. A qualidade das suas escolhas que vai te levar a um futuro mais próspero. Total. Gustavo, fala pro pessoal aí, onde é que o pessoal te encontra, redes sociais. Conta um pouquinho do seu projeto do Super Rico aí, para quem quiser conhecer. Eu, até o ano passado, eu tinha um projeto que era One Man Show, né? Eu tinha minhas redes sociais, meus cursos, minhas palestras, e eu decidi ir um pouco para os bastidores, me afastar um pouquinho dessa super visibilidade do digital. Hoje eu sou sócio de uma plataforma chamada Super Rico. Meu objetivo é formar um exército de planejadores dentro da minha metodologia, disso que a gente discutiu aqui. Oferecer para a população, para as pessoas em geral, o acesso à ferramenta e educação a um custo muito baixo, até gratuito. Quem quiser se cadastrar na plataforma Super Rico com 2 R's, né, .com.br, lá você vai ter ferramentas gratuitas, você vai ter educação gratuita, vai conseguir enxergar suas finanças de maneira equilibrada e eficiente
e vai perceber que se em algum momento você precisa de algum tipo de ajuste, o planejador financeiro está ao seu alcance. Você pode contratar um planejador a um preço acessível, porque a plataforma passa para o planejador toda a sua experiência financeira, ele gasta pouco tempo para te orientar. Sendo eficiente, ele pode cobrar pouco. Então, o que está trazendo para o mercado através da Super Rico é a democratização tanto do planejamento quanto da educação financeira para que todo mundo possa ter uma vida mais planejada. Cadastro é gratuito, aproveita, você vai me encontrar lá, tem não só o conteúdo gravado, como meus encontros periódicos, semanais para todo mundo cadastrado. E acho que é o melhor canal para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Pô, muito legal. Parabéns aí pelo novo projeto, desejo muito sucesso. Então, Super Rico, pessoal, tá? Super, depois Rico, estão 2 R no meio ali. E .com.br, né? Isso aí. E tá no Instagram também, Super Rico. Lá tá no Instagram que eu já também, sigo lá. É isso aí. Lá no Instagram é Super Rico BR, mas é onde a gente coloca conteúdo e, enfim, meu canal Gustavo Cerbasi também tem muitas referências a Super Rico, é onde a gente está construindo um Brasil com as vidas financeiras das famílias mais planejadas, com certeza. Muito bom. Cara, bate-papo muito legal. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Para mim é um grande orgulho, porque você foi meu primeiro mestre das finanças. Você foi o primeiro livro que eu li, foi quem me introduziu nessa vida e com certeza mudou a minha vida, assim como você muda de milhares de pessoas, né? Hoje, se eu tô aqui trabalhando com o que eu quero hoje, nós estamos aqui num dia de semana que eu não tô de plantão no hospital, eu tô aqui em São Paulo, gravando, fazendo algo que eu gosto. E isso, boa parte eu devo a você, porque você foi quem me introduziu nesse mundo, você quem me deu as ferramentas e eu só fui seguindo o caminho. Obrigado, então, Michael. Queria te agradecer mais uma vez, gostaria de ter mais um outro papo aí em alguma outra oportunidade. E, pessoal, para vocês aí que ainda não me seguem, Instagram, Médico Michael, Michael M-A-I-K-E-L, e pode me chamar em inbox lá, pode conversar, tem conteúdos lá sobre finanças, carreira médica, investimentos, todos os dias. Pessoal, grande abraço para todo mundo, obrigado, Gustavo, e valeu, Michael. nos vemos numa próxima.